só fala sobre uma mulher, alguma líder bíblica, alguma figura inspiradora. E a gente decidiu falar hoje então sobre Ruth, que é uma personagem super importante aqui, na linhagem de Jesus, inclusive, né? Exatamente, que ela vai ser ancestral de Jesus, e até as origens dela já são tumultuadas do ponto de vista sociológico, porque ela era de Moabe, e Moabe era um dos implacáveis inimigos de Israel. A origem dos moabitas é uma origem meio doida, mas vamos falar sobre isso quando entrarmos na história. Até antes de a gente começar a história, eu tenho também alguns recados antes, mas por exemplo, a história de Ruth, você acha que ela pode nos passar aprendizados sobre negócios, vida, relacionamentos, família? Você acha que ela pode nos ensinar sobre essas áreas também? 100%. 100%. Negócio, família, vida, história, espiritualidade. Ela é um bolo cheio de camadas. A gente vai aprofundando no texto ali e vai tirando as lições que ainda são atemporais, eu até diria. Muito bom. Ruth é um dos menores livros da Bíblia, né? É um dos menores, mas assim, com uma história tão fascinante. E já que você falou de negócios, de oportunidade, Ruth já começa com uma crise. E a palavra crise depende de como você lê. Você pode lê-la como uma oportunidade ou como uma tragédia. Houve fome na terra de Israel. Essa fome a gente consegue ver até na arqueologia. É mesmo? Porque eu tenho 2 relatos de Ramsés II e do seu sucessor Meremptah, ou Merneptah. Esses 2 faraós egípcios têm escritos deles antigos, onde eles começaram a mandar comida para Canaã, porque Canaã ficou muito tempo sem chuva. E não tendo chuva, não tem agricultura. Se acaba o grão em casa, você não tem como comprar pão no Walmart. Acabou. Então nós temos relatos desses 2 faraós, Ramsés II e Meremptah, ou Merneptah, enviando comida para lá, tamanha era a fome. Esse achado arqueológico, para mim, ilustra esse início do livro de Ruth. Eu estou falando por volta de 1250 a.C., aproximadamente. E diz que foi na época que os juízes julgavam, ou seja, Israel ainda estava com muitos problemas políticos e sociais. Vamos aproveitar hoje para a gente ir falando sobre a história de Ruth, se aprofundando biblicamente, mas também trazendo aplicações práticas, né, para o nosso dia. Porque você falou da crise, e muito bem falado, a crise ela pode ser uma oportunidade ou pode ser uma tragédia. Só que a crise, ela geralmente é consequência de alguma coisa, não é? Então eu queria me aprofundar um pouco na introdução prévia da história de Ruth, ou seja, a crise foi uma consequência da época dos juízes. Os juízes foi uma consequência da vitória de Josué, e Josué foi uma consequência ali da liderança de Moisés, não é? Conta um pouquinho, só de uma forma ultra resumida, toda essa trajetória, para que a gente possa investigar um pouco sobre como as crises, elas acontecem e surgem no nosso mundo, por favor. Olha, boa colocação. Vamos primeiro, o povo estava no Egito, época de Moisés. Ok. E Deus queria tirá-los do Egito. Só que havia um problema. Deus queria tirar o povo do Egito, mas o Egito não saía de dentro do povo. Então, a travessia do deserto, que deveria ser de um pouco mais de um mês e meio, durou 40 anos, para que aquela geração morresse no deserto e surgisse uma nova. Essa geração que nasce no deserto entra em Canaã na época de Josué. E começam as conquistas. Só que essa geração também era marcada por 2 problemas. Medo, e o medo paralisa. E aqui eu coloco uma notinha de rodapé ao falar do medo, Tiago. Há uma diferença entre o medo da fobia e o medo do temor. O temor é um respeito. O temor chegaria a ser até, para você que está assistindo em casa, uma autoproteção. A situação de sensatez que eu tenho de não colocar a mão num buraco, porque eu não sei se tem uma cobra lá dentro, um escorpião, e isso me protege. Isso é sadio. É aquela sensação que eu tenho de não ultrapassar o carro da frente se eu não estou vendo como é que está. Eu não estou com medo, eu não vou. Isso protege. Mas existe um outro medo, que é o medo que paralisa. É o medo da covardia, é o medo do não enfrentamento, sabe? Esse medo nós não devemos ter, porque ele atrofia. E o povo estava com esse segundo tipo de medo. Eles, não, tem gigantes na terra, não vamos conseguir. Mas o Senhor falou, mas não sei, estamos com medo, não vamos dar um segundo passo, não vamos avançar, não vamos expandir. E quando eles expandiam, munidos desse medo, o desespero era tão grande que esse medo os fazia agarrar a ídolos. Olha que interessante. E ao agarrarem-se a ídolos, eles perdiam o temor do Senhor.
O temor do Senhor. Isso é interessante. Já vê uma pessoa que às vezes está com tanto medo que no desespero, na guerra, por exemplo, ele está com tanto medo da guerra que alguns soldados às vezes saem disparada, correndo desesperado no meio do tiroteio e tomam um tiro na primeira. Ou seja, o medo é tão grande que ele sai desesperado, descontrolado, não tem temor. E eles começaram a cometer o erro de adorar ídolos de Canaã, a apropriar-se da cultura cananita e, de certa forma, estavam de novo repetindo o equívoco dos seus pais, trazendo o paganismo para dentro de si. Aí Deus mandava os juízes para poder libertar o povo. Os juízes, eles seriam equivalentes a grandes líderes. Grandes líderes, libertadores. Mas Deus falava, eles não vão ser reis de vocês, são libertadores. Tá certo? Como seria Emiliano Zapata para os mexicanos, ou quem sabe Tiradentes para os brasileiros, alguma coisa assim. Então o líder, ele libertava o povo de Israel, livrava o povo, mas daqui a pouquinho o povo entrava em fracasso de novo. E por que isso acontecia? Como eu falei, o medo, a falta de confiança em Deus e a falta de um crescimento estratégico. Eles saíram meio em bandos assim para tomar conta de tudo. Tanto é que uma das tribos, a tribo de Dan, quando dividiram a terra, falaram, isso aqui é muito pequeno para nós, vamos pegar uma outra terra lá em cima. E acabaram fazendo aquilo que Deus não ordenou. Ou seja, eles pegaram a terra, mas não do modo como Deus estava orientando. E a palavra que mais se repete no livro de Juízes, sabe qual é a expressão? Naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem entendia. Agora aplica essa frase que aparece várias vezes no livro de Juízes, é o livro que antecede Ruth, e joga isso para uma empresa. Isso aconteceu numa época em que não havia gerente. Cada um na empresa fazia o que bem quisesse. A empresa não vai para lugar nenhum. Foi um milagre de Deus que aquele povo virou uma nação. E nessa situação, nesse período caótico, em que o povo não tinha um governo centralizado, estavam namorando demais a cultura alheia, perdendo seus valores de família, porque muitos homens estavam deixando de ter o casamento judaico, como Deus orientou, para pegar mulheres pagãs, com muita orgia, com muita coisa, muita bagunça, muito afastamento dos princípios de Deus. É em meio a toda essa bagunça que Deus fala, tá bom, eu vou tirar a bênção de vocês. Eu vou suspender. Já que vocês acham que pode viver sozinho, vai vir a seca, para que vocês aprendam a me buscar. E foi nesse período aí que vem a seca, que uma família é obrigada a largar a região de Judá. Eles eram de Belém. Belém fica a 8 quilômetros de Jerusalém, pertinho. E essa família sai de Belém, era uma mulher, o seu marido, e 2 filhos. E eles vão para o território dos Moabitas. Para quem está em casa, depois você pode dar uma googada no mapa, vai ficar mais fácil explicar. A região de Moabe seria onde hoje é a Jordânia, país vizinho de Israel. E por que eles foram justamente para Moabe? É o pior lugar que poderiam ir. Os Moabitas, eles já tinham um histórico muito estranho, porque quando teve a destruição de Sodoma e Gomorra, Ló foi retirado pelos anjos de lá, com a esposa e 2 filhas. A esposa olhou para trás e virou uma estátua de sal. Então Ló foge com as 2 filhas e vai para umas cavernas, na região da Jordânia hoje. E lá ele embriaga e tem relação sexual com as 2 filhas, incesto. E da primeira filha, ele teve um filho incestuoso, olha que coisa doida, chamado Amon. Amon deu origem aos Amonitas. E a outra filha teve um filho chamado Moab, ou Moav em hebraico. E Moab, ou Moav, deu origem aos Moabitas. Então os Moabitas já tinham no DNA deles uma relação incestuosa, não era uma origem muito boa. E eram inimigos proverbiais de Israel. Essa família, no desespero, vai morar no meio deles. Aí eu imagino o que foi que essa família passou ali. Enquanto estavam 10 anos morando ali em Moabe, os 2 filhos dessa família casaram com meninas moabitas. Uma chamava-se Ruth, a outra chamava-se Orfa. Só que uma vez que eles estavam lá, aconteceu uma tragédia maior. Morreu o pai e morreram os 2 filhos. Pausa aqui.
Então vamos lá. Vamos entender uma aplicação prática para nossa vida. Você está falando de um cenário catastrófico, mas você trouxe uma coisa que é muito valiosa para a gente, que as pessoas elas separam um pouco, que é sobre o seguinte, é sobre a criação das crises. Como as crises surgem? Porque muitas vezes a gente está no meio da crise, então a gente está no meio do dilúvio, falando agora eu preciso construir a minha arca. Só que não dá mais tempo. Porque você precisa construir sua arca antes do dilúvio. Porque durante é perda de tempo, ali você vai se afogar. E quando você está passando pelo dilúvio, fica muito óbvio que você deveria ter construído sua arca. Mas antes não era tão óbvio. Então vamos olhar para os sinais. Então primeiro você falou que a coisa começou lá atrás no Egito, quando Moisés libertou o povo do Egito, só que por mais que eles tenham sido libertados, e eles saíram do Egito, o Egito não saiu deles e precisou ter uma nova geração para que eles pudessem de fato abandonar isso. Porque eu lembro, inclusive, que quando você lê, eles saíram do Egito e aí, alguns dias depois, eles dizem que era melhor ser escravo no Egito do que estar livre ali sem comida. Então, realmente, é uma relação tão estranha. Você começa a perceber que a mudança, ela leva tempo. Ela precisa de um processo para, de fato, acontecer. E às vezes a gente acha que a mudança ela vem da noite para o dia. E não vem da noite para o dia, ela vem de um processo. Só que ao longo desse processo, o que a gente percebeu? A gente percebeu que as pessoas começaram a se perder. E muito aqui, as pessoas se perdem ou pelo excesso de confiança ou pelo medo, não é? Então, quando você menciona que elas começaram a ter medo ali mais pra frente e elas começaram a se apegar, então, ao invés de ter o temor a Deus, começaram a ter medo e aí para de alguma forma se proteger, começaram a se apegar a deuses pagãos, ou a ídolos, digamos assim. Isso aqui fez com que essas pessoas elas abraçassem um conjunto de princípios que fosse destrutivo à vida delas. O que, se a gente for olhar hoje, talvez a nossa realidade, é muito do que está acontecendo. Então assim, se a pessoa ela pega e ela abre mão, e eu não vou nem falar de Deus como algo espiritual, vou falar de Deus sob uma ótica de conjunto de princípios, Se a pessoa hoje ela abre mão dos princípios de Deus, e ela começa a abrir mão da família, achar que eu posso ter bagunça o tempo todo, posso encher a cara, não tenho nenhum compromisso sério, não tenho um temor de fato e eu vivo da forma que eu quiser, isso aqui gera uma crise. Porque começa a tirar tudo de lugar. E quando você começa a ter uma crise, você disse uma coisa muito interessante, que é sobre a falta de hierarquia, a falta de liderança. Porque ali, cara, todo mundo fazia o que queria. E aí, numa empresa, não tem espaço para todo mundo fazer tudo o que quer. Numa nação, não tem espaço para todo mundo fazer o que quer. Porque uma empresa quebra rapidinho se isso acontece. Uma nação sem hierarquia também. Então, a gente começa a ver uma bagunça generalizada. E aí, nesse cenário, quais são as consequências? Tem gente que passa fome, tem gente que morre, tem gente que perde dinheiro. E aí, nesse cenário catastrófico, que é o cenário da criação das crises, que é quando a gente tem um abandono dos valores, dos princípios, que geralmente se referem ao temor de Deus como consequência, a gente tem ali a criação, então, de uma história como a da Ruth. Exatamente. Não é? E aí é onde eles já começam, é como se fosse aquele filme que começa já na adrenalina, música tensa. Houve um tempo que houve uma fome. E 3 coisas que você me permite acrescentar aqui. A primeira delas, eles perdem também a unidade e a união. Cada um fazia o que bem entendia. Então, quer ir para lá, você quer ir para cá, você quer ir para lá. Como é que vai levar o piano se cada um quer puxar para um canto diferente? Perde a união. Porque não tem princípios que os unam. Segundo lugar, olha que ironia. Eu contei no início aqui que nós temos na arqueologia o registro da fome e quem estava socorrendo Canaã? Faraó. Agora eu te pergunto, para até relembrar um dos nossos bate-papos aqui, onde que o Egito conseguiu tecnologia para sobreviver na época da fome a ponto de mandar comida para Canaã? Foi Deus, né? Foi a interpretação de José que do veio Egito. de Deus. E arqueologicamente falando, nós temos indícios. O que eu vou falar aqui é uma prova indireta. É uma possibilidade, é uma inferência. Mais ou menos na época de José, justamente na época de José, foi inventado no Egito uma escadaria. Até hoje a gente pode ver em Elefantina, por exemplo, tem essa escadaria, e ela foi usada até na época da ocupação árabe do Egito. Desde a época faraônica até a ocupação árabe. Chamada nilômetro. O que é um nilômetro? O Egito não tem chuva. A não ser em Alexandria chove um pouquinho, mas no Cairo, ali para baixo, não chove. Esquece. Eu já vi chuva no Cairo. Era uma neblina. E eles chamavam de chuva. Não cai chuva mesmo. Não vende guarda-chuva no Cairo. Um amigo meu egípcio, ele pediu quando eu voltasse para lá para levar um guarda-chuvinha para a filha dele, porque a filha dele assistiu Mary Poppins. E ela queria um guarda-chuva e ele não tinha onde comprar aquilo no Cairo. Eu tive que levar do Brasil para ele lá, para ele dar para a filhinha dele de presente. Então, como é que eles
conseguiam manter a agricultura deles? É pela cheia do Nilo. E o nilômetro é uma escada literal feita nas bordas, nas margens do rio Nilo, e pelo degrau ocupado pela água, eles sabem como foi a geleira que produziu no inverno o Nilo, e se aquele ano será um ano de fartura ou um ano de escassez. Entendi. Como esse nilômetro previa o futuro, dava para você saber mais ou menos, opa, vamos guardar comida porque esse ano vai ser de baixa água por causa do nível do nilômetro. E isso foi inventado na época de José do Egito. Aí que vem a inferência. Há uma possibilidade que José tenha inventado o nilômetro na época, porque é justamente na época dele que isso é desenvolvido. E o Egito pega a tecnologia de um hebreu, se mantém no poder, consegue sobreviver à seca e mandar comida para Canaã. Agora que interessante, o hebreu deu a chave do tesouro para o Egito e os próprios hebreus não pegaram aquilo. Tem um famoso líder do movimento negro nos Estados Unidos chamado Vernon Jones. Ele foi aquele que antecedeu Martin Luther King Jr. E o Vernon Jones tem um sermão que ele falava assim, conclamando a sua audiência de irmãos negros, falando assim, sabe qual que é o nosso problema? É que se descobrirem ouro no inferno, em meia hora os brancos estão lá explorando o ouro. Nós vamos chegar 2 meses depois para oferecer nosso trabalho como babá, como faxineiro e tudo mais. Todo o trabalho é digno, mas ele falou, por que nós não podemos explorar o ouro também? Os hebreus estavam indo buscar no Egito uma tecnologia que era de um deles, que Deus deu através de revelação para José, e o que Deus deu para José era para dar para todo o povo. Terceiro elemento, foi nesse caos de não ouvirem a voz de Deus, eram eles que deviam estar com a tecnologia de José, não o faraó. Nesse momento de não ouvir a voz de Deus, aí vem o terceiro e último ponto. A misericórdia de Deus mesmo em meio à catástrofe. Porque os filhos de Elimeleque, que era o nome desse homem que vai com Ruth, com Noemi, eles também erraram pegando 2 mulheres de Moabe para casarem-se. Orfa e Ruth. Não é o correto. Mas Deus conseguiu tirar até desse erro uma bênção que é a história de Ruth. Ou seja, se nós tivermos a capacidade de nos arrepender e pedir perdão a Deus, Ele consegue reciclar até alguns erros que nós cometemos. Cara, que interessante. Então a grande reflexão até agora é que a falta de unidade gerou uma crise. Né? E a falta de unidade de um povo gerou uma crise muito maior do que a daquele próprio povo, né? Falta de unidade e falta de objetivo. Porque o objetivo era conquistar Canaã, mas eles ficaram perdidos. Qual que é o meu objetivo? Unidade e objetivo. Se eu não sei para onde que eu estou indo, eu vou para qualquer lugar. Sim. Você acha que a falta de unidade pode ter vindo de um tempo de bonança, depois que Josué conseguiu o que ele tinha se proposto a buscar? Onde existe uma certa acomodação, e dessa acomodação começa a gerar essa falta de objetivo, essa falta de propósito, e essa falta de propósito gera essa falta de unidade, porque as pessoas já não se unem em prol de uma única coisa? Pode ser. Eu acredito que, falando de Israel especificamente, tirando uma aplicação para nós hoje, há pessoas que romantizam os objetivos da vida. Porque ele quer o alvo, mas ele não quer o processo. Você entendeu? Ele quer fazer o doutorado, mas ele não quer sentar o traseiro na cadeira e ler um monte de livro e fazer tese. Então ele romantiza o alvo e acaba não indo para o alvo da mesma maneira como ele deveria. Eu acho que o povo romantizou a ideia de conquistar Canaã. E romantizou de tal maneira que nas primeiras derrotas ali de Jericó, Ai, Heshbon, que foram as cidades que Josué conquista, eles já falaram, agora já estamos ok, né? E não era bem assim. Ainda havia muito por fazer. Mas geralmente pessoas que romantizam o objetivo tendem a não perceber o caminho e parar com apenas 1/4 de milha, achando que já chegou no destino final, mas ele está longe dele ainda. Perfeito. Então a gente começa aqui, assim, o livro de Ruth, ele é um livro pequeno, né? Tem 4 capítulos só. Você acha que tem algum sentido no livro de Ruth ser tão pequeno assim? Olha, é um dos menores livros da Bíblia. É um dos menores livros da Bíblia, exatamente. A gente nem sabe, assim, por que o livro de Ruth entrou no cânon, porque pegou a história de uma mulher, outros pensam que foi só por causa da ancestralidade de Davi, mas a gente pode ler essa situação de uma maneira inversa. Ele é pequeno, mas olha que interessante. Foi o único ancestral de Davi que teve um livro escrito só para contar a história dele.
Você não tem nenhum livro contando a história de Jessé, pai de Davi. Você não tem nenhum livro contando a história da mãe de Davi. Mas a Ruth está lá. Bonitinha a história dela. Mas será que esse livro é importante por causa dela ou porque ela de alguma forma gerou Davi depois? As duas coisas. As duas coisas não são incongruentes. Por causa dela e ela gerou Davi. Porque se fosse só por ter gerado Davi, eu esperaria ter um livro também contando a história de Jessé. E não há. Mas ao mesmo tempo ela é a ancestral do grande rei Davi. Então temos que conhecê-la. E por que dos ancestrais de Davi, essa é aquela que mereceu um livro com 4 capítulos? Ela teve um destaque. Então o que parece ser pequeno, um livro pequeno perto de Juízes que tem 21 capítulos. Não, mas vamos olhar para o outro lado. Juízes tem 21 capítulos falando sobre vários juízes de Israel. Não tem um livro exclusivo só para a vida de Ruth, para a vida de Sansão. Você não tem um livro exclusivo só para a vida de Débora, de Baraque. Você não tem um livro exclusivo só para falar da vida de Jefté. Estou falando dos juízes de Israel. Mas você tem um livro exclusivo só para falar de Ruth. E também tem a lógica de que você bem mencionou que ela é de Moabe, certo? E o fato de ela ser de Moabe, que é um lugar, digamos assim, pecador, e de lá gerar uma linhagem tão bela e ao mesmo tempo uma redenção através da fé dela, isso aqui também nos demonstra que, mesmo eu sendo de Moabe, pela fé em Deus, é possível que eu me salve e de mim nasça uma bela linhagem. Olha, isso aqui eu pego com um asterisco, porque talvez muita gente, eu falo isso até como se estivesse olhando para um espelho. A minha formação em termos de geração familiar é tóxica. Eu não tenho uma história bonita para contar de família. Mas eu falo para você que está assistindo a gente, você não é obrigado a seguir as tendências herdadas pelos problemas patológicos da sua família. Tendência não é determinismo. Então, de repente, tem muita gente que fala assim, mas olha, é fácil para o Tiago falar aí, o Rodrigo está lá, os caras estão lá. Não, você não sabe, às vezes, o que está por detrás. Sim. Tendência não significa obrigatoriedade sina. Então, Deus pode fazer milagres com você, independente das suas origens. Há pessoas, por exemplo, que já vieram desabafar comigo, escuta, eu sou fruto de um estupro. Eu fiquei sabendo que minha mãe foi violentada, eu só fui saber disso quando eu estava tarde, e aí eu nasci, ela quis me tirar e tudo e tal, mesmo que seja um caso como este, ou pior do que esse. Que devia ser muito comum em Moabe, né? Devia ser muito comum. Aliás, muito comum. A própria Ruth, ela enfrenta vários problemas, que ela estava numa época patriarcal, onde a mulher tem que se impor sozinha, ela e a sogra, porque a outra nora voltou, né? A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Então a gente começa aqui. Beleza, capítulo 1, né? Fome e migração, tá? Se você pudesse contextualizar a gente aqui, Rodrigo, basicamente a história não começa com Ruth, né? Não. Começa com basicamente Noemi. Noemi tinha 2 filhos, esses 2 filhos tiveram cada uma esposa, que eram as moabitas, né? E aí de lá, por causa da fome, eles fogem, e quando eles fogem, os 2 homens morrem. Né? Na verdade, os filhos conhecem as moabitas quando eles já fugiram da fome a primeira vez. Ok, perdão. Aí, exatamente. E aí eles fogem, aí eles conhecem as mulheres, e eles morrem. Então assim, morreu os 3 homens da história. Morreu o marido de Noemi, que era o Elimeleque, e morreram depois os 2 maridos ali, sobrou as 3 mulheres. Né? O que acontece a partir daqui? Olha que interessante. Eu vou revelar uma coisa que talvez vai surpreender a muitos. É provável que os nomes que apareçam em Ruth nem sejam seus nomes de nascimento. Porque havia muito em Israel o costume assim, quando a pessoa mudava muito de vida ou ia para um lugar, ele recebia um novo apelido, e o apelido pegava de tal maneira que as pessoas já não conheciam mais o nome real deles. Tem muita gente assim, às vezes tem pessoas que têm um apelido e você não sabe nem o nome real dele. Acontecia isso muito em Israel. Lembra que Jacó, todo mundo conhecia ele como Israel depois que ele lutou com Deus, mas o nome dele era Jacó. Perfeito. De nascimento. O nome dos 2 filhos é Malom e Quilion. Malom significa justamente adoentado. Doença, aquele que está doente. E Quilion significa aquele que está definhando. Aí eu fico pensando assim, que pai ia colocar no filho o nome de adoentado e definhando? Eu tenho 2 hipóteses.
Ou quando a criança nasceu, já nasceu tão mirradinha, tão frágilzinha, talvez fosse até irmãos gêmeos. Talvez. E assim, vou chamar ele de doença, porque o nome pode significar uma coisa que você queira para o filho ou algo que tem a ver com o nascimento dele. Por exemplo, quando Jacó perdeu a sua esposa, que ele amava, Raquel, ele queria que o menino chamasse Benoni. Benoni significa filho da minha aflição. Porque era o que ele estava sentindo quando a mulher morreu e o menino nasceu. Aí alguém falou, não, você não vai botar o nome de menino de Benoni, não. Você vai colocar o nome dele de Benjamim, filho da minha mão direita. Você não vai colocar Benoni. Mas às vezes acontecia. Então, ou eles já nasceram mirradinhos, doentes e receberam esse nome, ou, opção B, adultos, eles já estavam tão adoentados, tão fracos, que pegaram esse apelido. E mesmo assim casaram com as duas lá, com Orfa e com Ruth. E lá eles morrem. Primeiro morreu Abimeleque. E quando Abimeleque morreu, a Noemi ficou viúva. O Elimeleque. Elimeleque. Tá. Elimeleque, perdão. A Elimeleque morre, a Noemi fica viúva com 2 filhos e as noras. Menos mal. Porque você tinha 3 tipos de viuvez naquela época. E até tem no Código de Hammurabi isso aqui. Primeiro tipo de viuvez é aquela viúva chamada almaná, que ela apenas ficou viúva, mas ela ainda tem bens, o marido deixou propriedades que ela podia negociar. Isso era uma almaná. Você tem um segundo tipo de viuvez, que é a Issá almaná. É aquela que o marido morre, mas deixa filhos para cuidar dela. Ela tem filhos, ela estava nessa segunda situação. E você tem um terceiro tipo, que é a Ezet Hamet. Ezet Hamet literalmente significa esposa da morte. É quando você perde o marido e os filhos e está sozinha. Não tem ninguém para cuidar de você. É o pior tipo de viuvez. Ela caiu nesse tipo, porque o marido morreu, depois morreram os filhos com ela, com as Não, e duas. não só isso. Além de ter o pior tipo, ainda tinha filhas, né, noras, na verdade. Noras. Para cuidar, né, digamos assim, né? Ela na hierarquia era mais velha. Ali. Exatamente. E ela tinha que cuidar das noras. Ela tinha que cuidar. Aí ela falou assim, eu vou voltar para minha terra, porque o meu marido, quando a gente veio embora, por causa da fome, ele tinha terras lá em Belém. Sim. Ter terras não significa que você tinha dinheiro, não. Na seca, Sim. eu vou voltar para lá. É tipo, você tem terras no sul hoje. É. Complexo, né? Eu tenho um amigo que ele tem terras lá, eu vou lembrar o nome da cidade, perto de... vou lembrar o nome da cidade lá. E ele falou que assim, meu pai deixou uma propriedade enorme lá, mas não vale nada. Eu não consigo vender por 100 mil reais. Você entendeu? Então, quer dizer, às vezes está lá. E ela falou, vou tentar ver o que a gente faz. Quando ela volta, e aqui é muito interessante porque a gente fala muito de refugiado, a Bíblia está repleta de refugiados. Eu conheci um refugiado esses dias que ele estava contando, por exemplo, a história dele. Ele contou chorando, tem poucos dias. Ele viu os canhões de guerra chegando na casa dele, ele tinha 9 anos. E o coleguinha dele tinha 8 anos. Aí o coleguinha pegou uma pedra e jogou nos tanques, brincando. O camarada só virou com a metralhadora e matou o coleguinha na frente dele. Cara. E aí os pais dele tiveram que fugir para o outro país. Não vou falar o nome dos países, porque esse rapaz se tornou cristão. E houve o batismo dele agora, recentemente em Brasília. Mas por vir de um mundo muçulmano, se tornar cristão pode representar muita coisa para ele. Por isso que eu não estou contando qual foi o local, o país, mas o fato é que quando ele contava, você via a dor de ser um refugiado. Sim. A gente está tão distante no Brasil, agora que tem lá da Venezuela, o pessoal... O que é um refugiado? Eu já visitei campo de refugiados. É muito triste. Eu ouvi uma mulher falando assim, lá no meu país, eu tinha 4 casas de aluguel. E eu estou há 16 anos morando numa barraca, sem banheiro. É muito dolorido. Ruth, Orfa e a Noemi viu nessa situação. Orfa, só para o pessoal saber, Orfa não é órfã, não. É o nome dela. Quando chegou a metade do caminho, a Noemi falou assim, olha, é melhor vocês irem embora, filhas. Vocês são novas ainda, quem sabe vocês conseguem alguém para casar com vocês. Aí a Orfa falou assim, então tá, vou voltar para o meu povo. Eu não tenho nada a ver com vocês mesmo, meu marido já morreu. Mas a Ruth pensou bem e falou assim, mas e a senhora sozinha? Não vou deixar a senhora sozinha, não. Eu vou com a senhora. Aonde a senhora for, eu irei. O seu Deus será o meu Deus.
essa parte é uma parte onde eu me peguei pensando, não cheguei a uma conclusão, né? Porque diz assim, né? Onde quer que você for, eu irei, o seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Assim, o que significa isso? Porque eu chegar para você e falar, Rodrigo, o seu Deus vai ser o meu Deus. De alguma forma, isso não, por um lado, demonstra um respeito a você, uma honra a você, talvez uma gratidão, mas por outro lado, significa que eu estou te colocando na prioridade acima de Deus, ou seja, o Deus que você acreditar e quiser que seja o seu, vai ser o meu também. Não tem algum tipo... Qual que é o sentido dessa colocação? A forma como isso está escrito em hebraico é uma expressão idiomática, dá a entender o seguinte, que quando eles foram para lá, para a região de Moabe, eles eram praticantes do judaísmo. Só que os filhos de Elimeleque não estavam muito assim com a religião. Tá. Somos até porque eles casaram com moabitas. Exatamente. Né? Somos mais, sabe, não somos. É aquele cristão mais ou menos, vamos colocar na nossa linguagem, né? Tipo, você é cristão? Sou. Você vai na igreja? Não. Não. Lê a Bíblia? Não. Eu sou, na estatística, né? E geralmente, falando em estatística, quem ainda mantém as tradições religiosas da família é a mulher. Eu não sei a explicação disso. Mas pode olhar na igreja. Se você olhar na igreja, o espectro de uma igreja, quem é mais religiosa geralmente é a mulher. Pode olhar na história do cristianismo. Quem está assistindo a gente que é católico, pega uma missa que você vai. Você tem uma percentagem maior de mulheres do que de homens. É a mulher que arrasta o marido. Quem é evangélico. É mais fácil encontrar uma mulher na Assembleia de Deus que o marido não é da Assembleia de Deus do que encontrar um marido que fala assim, eu sou, mas minha mulher não é. Há casos também que o homem vai e a mulher não. Mas é muito mais raro. O mais comum é a mulher sozinha levando os filhos e o marido que não é. Parece que a mulher tem eu teria que estudar isso melhor do ponto de vista sociológico para entender as razões, mas parece que a mulher ao longo da história ela tem uma sensibilidade maior para o sagrado. Total. Parece que a mulher tem uma sensibilidade maior para o sagrado. E a partir disso eu deduzo que a Noemi estava seguindo direitinho. Eu conheço, por exemplo, famílias de judeus que são judeus, mas... como cara de pouco, não celebra o Shabat, não tá nem com nada e tudo e tal, mas a mãe da família matriarca, ela não. Ela quer reunir os filhos à mesa, no Yom Kippur pediu o jejum. Enquanto ela tá viva, não, você tem que ensinar o bar mitzvah pro menino, aquela coisa toda, para ele fazer lá aos 13 anos, tudo direitinho. Então passa-se a impressão que a Noemi manteve-se fiel aos princípios, o marido e os filhos mais ou menos. As duas noras talvez até simpatizavam com o jeito piedoso da sogra, mas não tomavam uma decisão. Mas nesse momento em que Orfa resolve voltar para o seu povo, a Ruth fala assim, não, agora eu admiro tanto o Deus que a senhora segue, que eu quero ser como a senhora. O seu Deus será o meu Deus. Ou seja, Paulo falou assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. É uma forma de evangelismo, você dá um exemplo tão bonito que a pessoa fala o seguinte, olha, por sua causa eu vou crer em Deus. Isso é muito forte. É aquela coisa que dizem aqui assim, talvez você seja a única Bíblia que alguém vai ler lá fora. Né? Exatamente, Jesus falou, Paulo fala, por causa de vocês o nome de Deus é blasfemado entre os pagãos. Paulo fala isso em Romanos. Por causa de vocês o meu nome é blasfemado. Mas por causa de vocês também meu nome é honrado. Então, hoje, por exemplo, eu creio em Deus, o Deus da Bíblia, por causa dos personagens da Bíblia. Então, isso é uma responsabilidade grande. Deus em si mesmo se basta, mas Ele resolve contar conosco. Eu posso ser uma motivação para alguém acreditar em Deus. Muito interessante, muito interessante. E aí, então, a gente termina, né, o capítulo 1, onde a Noemi, ela muda o nome dela. Ela muda o nome dela para Mara, que significa amargura em hebraico. Ou seja, a Noemi não estava muito contente, né? Lembra aquilo que eu falei de mudar o nome? Noemi significa favorecida. Noemi significa favorecida. E ela olha para ela mesma e se questiona. Não, fala, mas eu não pareço ser favorecida, né? Eu quero ser Mara. Cara, pensa pra alguém, você perdeu o marido, os 2 filhos,
tá assim, uma das suas noras foi embora, uma outra ficou por pena ou por seja lá o que for por você. Você tá num lugar onde as pessoas falam de você com certeza por trás, porque todo mundo fala por trás, né? Então, assim, e se ela de fato tinha essa fé, né, que você mencionou, e acredito que sim. Imagina como deve ser para alguém que tem uma fé como essa, enxergar os próprios filhos se casando com moabitas, que deveria ser algo não muito admirável na época, e aí como a história se inverte e você hoje tem como única pessoa do seu lado uma moabita que você, em tese, criticaria. Exatamente. Né, pela sua fé ou pelos princípios que você não negociaria, entenda essa fé. Né, e aí termina, de fato, o capítulo 1 com ela se sentindo amargurada. Noemi deve ter enfrentado uma grande barreira que muita gente tem hoje. A culpa. Porque pelos costumes sociais daquela época, se uma mulher não podia ter filho, é porque ela estava com algum pecado e Deus amaldiçoou, secou o ventre dela. Se a mulher perdia o marido, perdia os filhos, perdia todo mundo, é porque ela estava em pecado. Lembra a história de Jó? Nós fazemos Jó. Sim. Jó, quando ele começou a perder tudo, o grande dilema de Jó era provar que ele era fiel a Deus. Não está certo, Jó. Se alguém fracassa como você, é porque está em falta com Deus. Não tem como alguém estar certo e fracassar. Traduzindo para o mundo dos negócios, é como se alguém falasse o seguinte: não, se a sua empresa não foi bem, é porque você fez burrado. Porque se você fizesse tudo certinho, seu negócio tinha que estar deslanchando. Sim. Isso é Eu fiz tudo direitinho. Não fez. Se você fizesse, estava deslanchando. E Noemi, você acha que Noemi, ela assim, até esse momento da história, você diria que ela cometeu algum erro? Eu presumo que não. Às vezes, é difícil falar, né? Porque a gente não tem todos os detalhes. Ela era uma ser humano. Como ser humano, todo mundo comete erros. Todo mundo comete erros. Mas ela também foi aquela pessoa que sofreu vítima das circunstâncias. Agora... Tá. Mas vamos pensar, ó, a própria Bíblia diz sobre instruir os seus filhos, né? E sobre você apresentar para os seus filhos o caminho de Deus para eles não se desviarem, né? E aí ela foge para Moabe. Tinha ela tantos vai lugares, com o marido, né? Mas ela vai com o marido, ela não tinha muita alternativa. Né? Será que então o marido que encaminhou com certeza. até lá? Naquela época sim, né? Sim, o marido que mandava mulheria. Porque você vê os seus filhos cometendo, né, talvez algum pecado, né, que seria talvez esse ponto de vista, algum erro na instrução dos filhos pode ter acontecido, né? Ou das duas uma, ou houve um erro na instrução dos filhos, ou às vezes os próprios filhos não seguiram. Que esse que é um problema, ser humano não é programado igual ao computador. A prova maior é que nós temos Caim e Abel, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, no mesmo ambiente. Um segue a Deus, o outro não segue a Deus e mata ainda o primeiro por inveja. Mas você não acha que se a gente fosse fazer uma pequena suposição aqui, né? Uma possibilidade. Naquela época, de fato, você falou, a gente vinha algo muito patriarcal e quem mandava era o Elimeleque. Com certeza, não era a Noemi. O Elimeleque foi para Moabe. Alguém tão atrelado a princípios escolheria, dentre tantas possibilidades, ir para Moabe? No caso, ou será que era a única possibilidade? Eu vou responder de duas maneiras. No caso do Elimeleque, das duas uma. Ou ele não era tão atrelado aos princípios. Que aí poderia então nos trazer a possibilidade de eles não terem instruído os filhos corretamente. Ou no desespero acaba fazendo coisas, ou deixando no desespero ele deixa o temor para trás e acaba abraçando o medo que faz ele cometer burrada. Exatamente, porque quando a pessoa não está muito firme... Você falou no início uma coisa interessante, que eu vou fazer uma aplicação espiritual. Você falou, pegando até para o mundo dos negócios, mas eu vou fazer o caminho inverso agora. Você falou, temos que poupar e guardar e saber investir na época da bonança. Eu já te ouvi falando isso também em outros momentos. Para que na época da escassez você tenha. Então, se eu falar errado aqui, você me corrige, porque a área é sua. Estou entrando numa seara que eu não domino. Se agora, graças a Deus, está bem, o país está com a economia mais ou menos, eu estou conseguindo, então não é hora de eu começar a gastar demais, desesperado. É hora de eu fazer um pé de meia, porque se amanhã estourar um problema igual a pandemia, que estourou, e que eu vou ficar durante 3 meses sem receber dividendos, sem ter lucro, eu tenho em estoque o suficiente para passar pelos 3, 4, 5 meses de crise e sair com a cabeça erguida lá. Agora, se eu só estou hoje, ganho 100,
gasto 120 e ainda deixo 20 para pagar no mês que vem porque eu vou ganhar 100 de novo, quando vier a época eu não vou ter nada, correto? Espiritualmente é a mesma coisa. Se eu não busco a Deus agora com oração, intensidade, propósito, objetividade, intencionalidade, na hora da crise, eu vou pular fora com muita facilidade. Sim. Porque o caráter não se faz em 24 horas. Então, na verdade, o Elimeleque, na hora da crise, aí eu vou para o caminho mais fácil. Como o próprio Ló. Como o próprio Ló também lá com Abraão. Na época da crise, olha, não está tendo pasto para os nossos pastores, eu vou para Sodoma. Eu imagino que Ló já sabia que Sodoma era uma desgraceira. Ele sabia que estava levando a família para um lugar perigoso. E mesmo assim ele foi. Ele foi. E olha o resultado. O Elimeleque deve ter cometido o mesmo erro de Ló. Ele sabia o que era Moab. E talvez, sem querer entrar em juízo de valores, é o que talvez muitos pais também fazem hoje. Desculpa, eu não estou julgando você, mas é uma realidade. Eu estou constatando, não julgando. Muitos pais, às vezes, falam assim, não, eu vou para a cidade X, porque lá teve uma oferta de emprego para mim, que eu vou ganhar os tubos de dinheiro. Eu vou para lá. Tá bom. Mas você tem que avaliar quanto você vai gastar para ter esse bom emprego. Tá, eu vou trabalhar lá, eu vou ganhar um salário alto, mas a empresa exige que eu fique de segunda a sexta com eles lá, só vindo em casa no final de semana. Aí eu não vou ver minha família a semana toda. E eu fico a 200 quilômetros. No final das contas, você está ganhando um bom salário, mas está perdendo sua família. Aí eu pergunto, vale a pena ou de repente era melhor você agradecer o emprego, ir para um lugar onde você ganha menos e está dormindo todo dia em casa? São valores. Mas, então assim, deixa eu ver. Assim, eles estavam em Belém, aí eles fugiram para Moab. E depois voltaram para Belém de novo. Voltaram só a Noemi Isso. E as duas meninas. Perfeito. Exatamente. E aí depois, mais pra frente, a gente descobre que o Elimeleque, ele tinha um parente rico. A possibilidade, então, era de que a família deles tivesse algum patrimônio ali. Sim, não, como falei, Não é? tinha terra, tanto é que na hora, a gente vai chegar lá na frente, da negociação, o Boaz, que a gente não revelou ainda, vai aparecer na história, ele vai falar com o parente resgatador, ela tem terras. Sim, mas por que eu tô raciocinando sobre isso? Porque nos dois cenários que a gente traçou, sobre a possibilidade de eles terem ferido algum princípio, terem colhido o que plantaram eventualmente, em ambos os casos eles tinham em comum a falta do temor ao Senhor. Correto. Em uma, o medo, ou seja, o medo assumiu a conta do temor, e no outro é a mesma coisa. A falta da confiança. A falta da confiança. Então, a não ser que isso aqui seja um plano de Deus, eles faltaram de alguma forma com temor. Só que você trouxe um cenário muito interessante, porque veio uma crise. Quando vem a crise, não são todos que sofrem. Não são todos que sofrem. Na verdade, a maioria sofre, e sempre uma minoria ganha dinheiro, ou ganha, seja lá o que for, bens, materiais, sempre uma minoria ganha. É sempre isso. Só que uma minoria preparada. José fez isso no Egito, E fez tanto que nessa época, eu repito, o Egito estava mandando suprimentos para Canaã. Perfeito. A arqueologia, a Bíblia não diz, mas a arqueologia me dá essa informação. Então, o Egito estava prosperando porque no momento de prosperidade ele estava guardando o excesso. E aqui, como a gente vê no cenário de crise, eles fogem. O que estava acontecendo antes da crise? Provavelmente não estava sendo armazenado excesso, e isso é que fez com que eles fossem obrigados a tomar algum tipo de decisão. Só que a gente olha, mas será que eles tinham alguma possibilidade de guardar algum tipo de excesso antes de eles precisarem fugir? Provavelmente sim, porque a gente descobre que ele tem um parente rico. Então, provavelmente, pode ter tido uma possibilidade, super, assim, conjecturando aqui, uma possibilidade de eles terem cometido um erro muito simples. Um erro de eles terem feito o que todo mundo faz. Não é? Ou seja, um erro de eles não terem tido a coragem necessária e deixarem o medo tomar conta da coragem. Ao invés de eles guardarem um excesso durante um momento de bonança, não, eles devem ter consumido assim como todos, porque depois, assim como todos, sofreram perante a crise. Com certeza. Então, por um erro de estratégia. E eu até diria, esse excesso, de novo, eu estou entrando na sua seara, me ajuda aqui se o raciocínio procede. Eu acho que esse excesso, eu tenho às vezes que provocá-lo. Tá, provocá-lo, você diz assim de... Eu vou explicar. Às vezes eu falo assim, tá, gente, mas o problema... Como é que eu vou guardar o excesso? Porque alguém que está assistindo pode pensar assim, tá, é fácil guardar o excesso quando eu tenho aí um salário de 50 mil reais e eu preciso apenas de 20. Aí eu posso guardar 30.
ou investir 30. Mas e se eu ganho 10 e tem um custo de 9.900? Eu acho que aí você pode provocar o excesso. Diminui talvez por um tempo, propositadamente, o seu padrão de vida, para provocar um excesso naquele mínimo, até que você possa devagarzinho ir subindo o patamar. Você entendeu? Se hoje eu estou com 9, eu ganho 10, vamos tentar apertar um pouquinho durante um tempo para eu viver com 7, para sobrar um pouco mais, e a partir do momento que sobrar esse pouco mais que eu conseguir investir, eu posso aumentar um pouco o meu padrão e nunca viver no limite do que eu ganho. Sim. E a Bíblia diz isso, né? Tem gente que parece pobre e tem muito patrimônio, tem gente que parece rico e nada tem. Ou seja, isso daqui e é o que a sociedade faz hoje erroneamente. A gente quer viver por aparências e acaba depois sofrendo na crise. Pode ter sido uma das hipóteses, né, do motivo do porquê sofreram tanto aqui e aí colheram muita coisa. Tá? Só que aí então a gente passa por esse momento onde a Noemi voltou, está ela e Ruth em Belém. Desculpa, só um detalhe aqui que eu acho que vai ficar legal ilustrar. Sabe por que eu falei esse negócio de provocar o excesso quando eu não tiver? Eu vou resumir para vocês em 1 minuto e meio como é que era essa questão de dinheiro. Porque nessa época de Ruth e Noemi não havia moeda. O dinheiro era outro cálculo. Como é que você garantia o patrimônio de uma pessoa? Era pelas joias que ele tinha, quantidade de metal, gado ou terras. Era isso que media. Então eu tenho cá meu campo. Teve a lavoura, eu colhi trigo. Esse ano foi bom. Colhi o trigo. Aí você pega o trigo e armazena na sua casa. E você, toda vez que vai fazer a farinha, você pega um pouco do trigo, faz a farinha, faz o pão e dá para os meninos comerem. No outro dia, faz a farinha, dá o pão para os meninos comerem. Com isso, o seu reservatório de trigo vai diminuindo. Você tem que guardar algumas sementes do trigo, porque na época da próxima chuva, você vai precisar de jogar aquele trigo ali para poder plantá-lo. No período fora da chuva, não adianta plantar em Israel, porque a terra fica dura igual essa mesa aqui, ó. Dura igual pau. Então você tem que esperar a época da chuva para plantar. E o que você vai plantar? Aquela semente que está armazenada em sua casa. Agora raciocina comigo. Está diminuindo o número de sementes e a chuva não vem. O que eu faço? As crianças estão com fome. Vou fazer o seguinte, eu preciso guardar a semente. Mas calma, eu preciso guardar a semente. Mas estão com fome, não tem problema. Faz o seguinte. As crianças vão fazer 2 refeições por dia, os adultos vão fazer somente uma. Mas, meu bem, vamos ter que fazer assim. Está demorando a chuva vir, está acabando o estoque. Meu bem, vamos ter que mudar aqui em casa. O que foi? As crianças vão fazer 2 refeições por dia e nós adultos vamos comer dia sim, dia não. Meu amor, tá acabando a semente e a chuva não vem. Vamos ter que fazer outra aqui em casa. O quê? As crianças vão comer dia sim, dia não. Mas isso é um absurdo, com as crianças tá cheio de semente lá dentro. Não vai fazer pão. Mas a gente tem semente, dá para fazer pão para elas. Nós vamos provocar o nosso excesso. Mas não é justo, as crianças estão chorando. Elas vão ter que aprender a comer dia sim, dia não. Mesmo tendo semente em casa. Sabe por quê? Quando a chuva cai, fazem várias poças. A terra fica úmida. Aí você pega aquela semente que a duras penas você guardou e começa a jogar sobre as águas aquela semente. E elas brotam e vão ter toda uma agricultura para você alimentar a família de novo. Lembra o provérbio? Lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Esse é o sentido dele. Esse é o sentido. Então, quando eu falei de provocar o excesso, esse exemplo aqui eu acho que ilustra isso. Você tem comida lá, você tem semente, dá para dar comida para os meninos, mas com base na previsibilidade da chuva e da necessidade de plantio para ter colheita para o ano que vem, eu não vou gastar toda a minha semente fazendo pão. Eu vou obrigar a minha família a comer menos, mesmo tendo semente guardada, porque disso vai depender a salvação da minha família no futuro. Então, por isso que eu quis dizer que provoca o excesso. Diminui um pouquinho os seus gastos, compra um celular mais barato, até você conseguir alcançar um nível maior. Não sei se me fiz claro nesse sentido. É muito interessante, porque quando você fala isso, tem muita gente que vê. E se sou eu falando, as pessoas falam demais isso, porque elas adoram criticar, né? Ao invés de olhar para o próprio umbigo, né?
Mas ela geralmente olha e fala, é fácil para você falar, é o que você acabou de dizer, né? Mas é uma situação de um sacrifício. Você parar de comer menos, né? Até seus filhos sacrificarem junto com você em prol de um crescimento a longo prazo, né? De uma sustentabilidade. Isso realmente é um grande desafio. Mas a Bíblia fala sobre você ser fiel no pouco. Né, para que você já E sobre o mundo te colocarei. Exato, para você ser confiado a muito, né? E às vezes muitas pessoas acham que o problema é você ganhar pouco, né? Só que elas acham que a solução está em ganhar mais. E elas ganham mais e elas cometem o mesmo erro e não conseguem abrir mão de alguma coisa ou fazer algum sacrifício. É claro que não são todos. Tem gente que de fato está numa situação onde realmente é muito difícil sair de lá, a não ser que alguém te resgate, não é? Mas para muitas pessoas isso não se aplica. Falta realmente um pouco de vergonha na cara. Né, tanto é que rico também quebra, né? Exato. Na verdade, é muito mais difícil você ser rico e ficar pobre do que você nunca ter experimentado algo muito bom, porque o gosto bom não retroage. E, meu amigo, o sofrimento é diferente. As pessoas querem por causa disso. Elas começam a ganhar dinheiro, os sonhos começam a aumentar. E aí depois elas param de ganhar dinheiro e elas não conseguem baixar o padrão de vida. E aí elas quebram nessa diferença. É muito louco. Mas a gente tem então aqui Noemi e Ruth. E aí a gente começa com o capítulo 2. Né? E o capítulo 2, ele começa com a Noemi e a Ruth discutindo sobre como conseguir comida. É o início da colheita, né, da cevada, e a Ruth sai em busca de espigas de milho. Aí Ruth... Milho não. Isso é bom corrigir. Ah, não é de milho? Não, o milho não era conhecido lá. O milho era das Américas. As espigas são sempre de cevada e trigo. Desculpa ter cortado. Muita gente até num desenho animado uma vez, foi do sonho de José do Egito, mostrava as espigas de milho lá todas no sonho de José, mas o milho não era conhecido na Ásia, nem na África, para falar do Egito. Aqui são espigas de trigo e de cevada, não de milho. Interessante. Então a Ruth saiu em busca de espigas de cevada e trigo. E aí ela foi atrás de alimento, ela acabou colhendo cevada no campo de Boaz, que por coincidência era parente de Noemi. Tá? Boaz era descrito como um homem de caráter nobre. Ele observa a Ruth e, ao saber da história de Ruth, ele mostra generosidade, permitindo que a imigrante Ruth colha grãos em seu campo, garantindo a segurança. O que é interessante é que Boaz respeita um mandamento da Torá, que era mostrar generosidade aos imigrantes e pobres. Então a gente acha que estava fazendo um grande bem. Na verdade era um princípio que precisava ser respeitado e que a gente muitas vezes respeita hoje, né? De não tratar bem essas pessoas. E o que começa a acontecer aqui? Porque Ruth, ela começa... E aqui acho que é um grande exemplo. Eu vejo que ela ali passando fome, enfim, precisando, ela vai atrás de pegando o que vai sobrando, o que vai caindo ali dos trabalhadores, né? O que acontece nesse momento, Rodrigo? Em primeiro lugar, por que eram as espigas de cevada? O trigo, o pão feito de trigo era um pão mais substancial, com mais vitaminas, com mais... como diz lá em Minas, sustância, né? O pessoal fala, né? Era um pão mais substancial. Mas o pão de cevada ele era mais fraquinho. Então, na época da fartura, era pão de trigo. Na época de vacas magras, era um pão de cevada. O Boaz, que o nome significa em hebraico, a força estava nele, Boaz, ele era um homem que ele aprendeu que a riqueza dele estava atrelada à generosidade dele. Você falou assim, que bonito, era um princípio da Torá. Você sabe, olha que interessante, em Israel até hoje, sabe como é que a gente chama... que a gente, vulgarmente esmola, eu não gosto dessa palavra, mas donativo, esmola, é tzadká. Tzadká em hebraico significa justiça. Então, quando você está dando para o seu semelhante um auxílio, você está praticando tzadká, justiça. É por isso que a Bíblia fala assim, o direito da viúva. Quando traduz o direito do órfão, você é obrigado por Deus. Veja bem, para que o Grupo Primo funcione aqui, existe uma série de tributos que você tem que pagar para o governo. Você tem IPTU desse prédio, você tem INSS de uma coisa e de outra, algumas coisas é isento, de outras não, mas você quer funcionar, é assim. Pois entendamos que perante Deus nós também temos um tributo com o nosso semelhante. E a nossa prosperidade está atrelada também ao quanto eu consigo doar. E aí agora eu vou fazer uma provocação. Se no primeiro momento eu falei de você provocar o excesso para investir no futuro, agora é um pouco mais profundo. Provocar o excesso para ajudar o semelhante. O Boaz, ele provocou o excesso para ajudar o semelhante, porque ele falou assim, olha,
deixem algumas espigas para trás para que ela possa colher. Deixem algumas espigas para trás para que ela possa colher. Isso é muito forte, é muito interessante. Sai daqui. Deixe algumas para que ela possa colher. Então, o que uma pessoa, um empresário, por exemplo, pode fazer num restaurante? Sabe, com toda a comida ali e tal. Eu sei que tem toda uma questão que você não pode dar comida do restaurante para uma pessoa, senão alguém pode dar até um processo. Mas alguma coisa eu posso fazer. Então, eu tenho que provocar o excesso do que eu ganho para investir no futuro da minha família, e eu tenho que provocar o excesso do que eu ganho para ajudar meu semelhante. E aí Boaz faz isso porque ele é um cara de Deus, né? Com certeza. Assim... E detalhe, a fome ainda não tinha passado. Quando elas regressam para Belém, ainda estavam vivendo o período da crise. A crise não tinha passado, ela tinha diminuído, mas não tinha passado. Ou seja, se Boaz estava ali, estava próspero, dava para o marido de Noemi ter ficado lá também, Elimeleque ter ficado lá também e não ter saído. Então já começa a enxergar um pouco de que a gente começou o podcast falando sobre o que origina uma crise, e aqui a gente está falando sobre como agir durante a crise. Boaz estava passando por uma crise. Na verdade, Boaz não. A conjuntura era de uma crise. Estava em meio a uma crise. Mas Boaz estava prosperando. E o que Boaz ele fazia? E, além de ser um homem com caráter de Deus, ele era esse cara que tinha princípios de Deus. Como, por exemplo, deixar para trás uma parte dos excessos para que ele pudesse servir os pobres e as pessoas estavam precisando. Agora, talvez o Boaz também teria um problema. Tá. Porque a Bíblia não diz claramente, mas dá a entender que ele era um homem ou viúvo sem filhos ou solteiro. Sim, ou que nessa idade e com tanta prosperidade... Era para anunciar pelo menos os filhos dele. Então tem algumas possibilidades. Tá. Ou Boaz teve filhos também que morreram. Tá bom. E talvez ele também era um vitimado da situação. Ou ele não chegou a ter filhos e esposa, o que também o tornava um vitimado. Porque veja, se Abraão lá atrás, próspero, sofria problemas por não ter filho, imagina Boaz, próspero, não tendo filho, nem mulher. Será que não pode ter outra possibilidade de Boaz ele ser um cara que não teve a bênção de Deus com nenhuma esposa? Porque ele é muito cuidadoso ali quando chega a hora de ele poder fazer alguma coisa ou não com a Ruth. Né? E ele respeita os princípios ali ao pé da letra. Né? Daqui a pouco a gente vai chegar lá, mas ele, enfim, é muito respeitoso ali, né? Será que não pode ter essa possibilidade também? Pode ter. Mas você acha muito remota? Não. Culturalmente? Não, culturalmente ela não é remota, mas assim, você sabe que até no excesso de virtude há um problema. Você acha que às vezes poderia não necessariamente ser o respeito aos princípios e um pouco de algum problema não resolvido dele? Exatamente. Porque, às vezes, por exemplo, você tem que escolher bem uma pessoa antes de casar? Tem. Mas tem alguns que ficam escolhendo tanto, que ele está com 70 anos ainda esperando. Você está entendendo? Então, o excesso de virtude pode ser prejudicial. Talvez, porque é muito estranho para a cultura da época. O que é estranho? Mesmo que eu não saiba o porquê da solteirice de Boaz aqui, se ele era um viúvo, se a mulher dele abandonou, ele foi embora. Ou alguém da farra, né? Sei lá. Mas uma coisa é claro, é muito estranho o texto não fazer referência a qualquer filho dele. É muito estranho. Segundo, ele não era o candidato número 1 para casar com a Ruth. Tinha um outro parente na frente para ser o resgatador. Então isso implica que ele não tinha ainda uma família. Por quê? Se de imaginar se trata, eu poderia pensar talvez que o Boaz foi um camarada que mergulhou tanto no trabalho, fez coisas boas, prosperou, ajudou as pessoas, mas esqueceu daquele lado do coração. Então, às vezes, há pessoas que são excepcionalmente bem-sucedidas em umas áreas, mas não são noutras. Tem pessoas, por exemplo, que você pode trazer aqui, que no mundo dos negócios, ele foi tão bem-sucedido, que você vai até fazer o bate-papo com ele e falar assim, desculpa, eu, Thiago Negro, quero aprender com você. De tão bem-sucedido que o cara foi. Mas às vezes ele não conseguiu constituir família, às vezes não tem saúde. Sim. Às vezes não tem saúde. Às vezes tem pessoas que são tão bem focadas na saúde, mas ele já não tem amigos. Ele só fica preocupado consigo mesmo, com o seu bem-estar, e o outro fica de lado. Ou seja, é importante, Tiago, e para a galera que está em casa entender isso, você ter um crescimento harmônico. Anota essa receita que eu vou dar para você aqui, porque ela é fundamentada em princípios bíblicos. Você tem que ter
um desenvolvimento harmônico das suas faculdades físicas, mentais e espirituais. Vou repetir. Você tem que ter um crescimento harmônico das faculdades físicas, mentais e espirituais. Há pessoas que se tornam tão intelectuais, assim, como se fosse um doutor de Cambridge, mas a parte social dele é um fracasso. Ele não tem amigos, não tem ninguém, só tem livros. Há pessoas que conseguem tão bem na área financeira, coitado, ele é tão rico, ele é tão pobre que a única coisa que ele tem é dinheiro. Porque ele só tem dinheiro, ele não tem amigos, ele não tem prazer. Há pessoas que têm amigos e têm uma boa sociabilidade, mas não trabalha. Sim. Vive só de farra. Então é importante o ser humano crescer desenvolver as 3 áreas em harmonia. E parece que a área do coração ainda estava faltando para Boaz. Caramba, é que é complexo mesmo, porque eu estava falando com um bilionário um dia desses, né? E ele estava falando sobre Salomão. E aí ele estava falando que Salomão disse que tem um tempo certo para tudo. Tem um tempo certo para colher, tempo certo para plantar, não é? E ele diz o seguinte: se você quer plantar no momento de colher, isso é fracasso, porque você não vai ter o que colher, não é? Agora, se você quer colher, se você quer plantar no momento de colher, isso também é fracasso. Porque imagina você só plantar a vida inteira e não colher nada. Salomão fala sobre essas duas coisas, não é? Eclesiastes. Então tem um tempo certo para tudo, é o que Salomão diz. Quando a gente fala desse momento, realmente tem muitas possíveis interpretações. Mas eu fico pensando também se na história de Boaz, Deus de alguma forma não colocou no coração dele outra coisa, que não fosse de fato o trabalho e essa prosperidade, para que ele pudesse cumprir uma função de ajudar as pessoas, e que talvez eventualmente Deus colocou Ruth lá, porque eles eram parentes de alguma forma, né? Eram ligados ali por causa de Elimeleque. Só que não diz que foi intencional eles forem parar lá na lavoura de Boaz. Não diz. Então eu fico pensando também, se não foi um encontro marcado por Deus, indicando que eventualmente chegou a hora disso acontecer, onde trouxe uma mulher de Deus e de princípios, honrada, por mais que tenha saído do lugar onde saiu, mas ela é honrada e temente a Deus, no lugar perfeito, onde tem uma pessoa que honra a Deus, né, que ajuda as pessoas, e de repente não tinha ainda se relacionado, estava solteiro. Então eu fico pensando também se não era esse grande acaso construído por Deus, sabe? Poderia ser também, mas assim, o raciocínio procede. Porém, levado a extremo, ele pode anular o papel do ser humano em todo o processo. Parece que, na verdade, eu sou apenas uma peça de tabuleiro que Deus vai movendo ali no xadrez. Ele coloca a torre lá, põe o cavalo aqui, você entendeu? Vai com o peão para lá. Mas não é assim que a coisa funciona, porque no tabuleiro de xadrez de Deus, o peão tem vontade própria, o cavalo anda por conta própria, a torre é automotiva. Então, eu prefiro dizer assim, que Deus, ele consegue, mesmo em meio às bagunças que nós fazemos, costurar na trama e na urdidura desse tecido, sabe, um grande tapete que Deus está costurando. Deus trabalha mais, às vezes, assim, consertando algumas situações, não necessariamente que ele desejou. Vou dar um exemplo para você. Deus não desejou, de maneira nenhuma, que José do Egito fosse por Egito. Deus não queria que o José passasse por aquilo. De maneira nenhuma. Mas não queria? Não. Deus quer o nosso bem. Mas ele não acredita. Às vezes Deus não pode acreditar que uma dor nossa faz parte de um processo que ele sabe que a gente precisa passar? Sim, mas aí que tá. Porque se Deus quer, aí lógico, tem todas as coisas que são teológicas, se você vai para o lado mais de Calvino ou de Jacó Arminius, né? O Calvino se Calvino tivesse sentado aqui... Não, vamos partir do pressuposto do livre-arbítrio. Né, exatamente. Existe. O Calvino vai falar, não, Deus que quis acabou. Mas do livre-arbítrio, eu vou falar que Deus quis o seu mal, porque se eu levar isso a instâncias muito altas, Deus quis o câncer que alguém está enfrentando hoje, Deus quis aquela violência sexual que a menina sofreu ali, de jeito nenhum. Imagina... Alguém que está nos assistindo agora e que sofreu uma violência sexual. Então Deus quis aquela violência sexual para me ensinar alguma coisa e tal? Não. Deus não quer. Mas uma vez que algo que Deus não quer aconteça, esse é o ponto. Deus consegue, daquilo ali, extrair uma bênção. E eu sou a testemunha viva do que eu estou falando. A relação sexual que me produziu não foi vontade de Deus. Porque meu pai e minha mãe
não tinha relação nenhuma com o outro e tal, se encontraram, foi uma coisa fortuita, e entre uma bebida e outra lá, acabaram se relacionando e pum, a mãe estava fértil, engravidou de mim. Pelos princípios que nós conhecemos do casamento, da moralidade, da família, se eu falar que Deus desejou aquilo ali, Deus é incongruente, porque Deus desejou algo que ele abomina, que é justamente o adultério, correto? A fornicação. Sim, claro. Então é incongruente. Deus não quis aquela relação. Mas se Deus não quis aquela relação, aí eu vou cair num outro... E o que eu sou? Um objeto estranho? Então Deus fala assim, não era isso que eu queria. Não era o ideal. Mas já que isso aqui aconteceu, eu vou transformar isso aqui numa bênção. Eu vou fazer o Rodrigo, eu vou pegar esse... É assim que eu encaro minha vida. Eu vou pegar esse espermatozoide aqui para fecundar o óvulo, para sair o Rodrigo, para lá no futuro, ele lá no programa, no PrimoCast, para falar para as pessoas a meu respeito. E Deus vai fazendo essa vida toda. De repente, Deus poderia ter outros planos para Boaz, e Boaz podia ter tido uma outra esposa. Mas já que por uma circunstância ele estava solteirão, não, já que isso aconteceu, eu vou mexer as peças aqui, eu vou fazer Ruth encontrar com ele, ele é o parente resgatador, mas Ruth vai resgatar o coração dele. E Deus vai fazendo isso com a gente todos os dias, Thiago. E Deus faz planos para nós todos os dias. Eu concordo. Mas é complexo esse negócio de não querer, né? Porque uma coisa é eu não querer, outra coisa é Deus. Porque Deus, se ele não quer, não acontece. Se ele não quiser. Ele tem o poder de fazer isso acontecer. Pelo livre-arbítrio, Deus pode todas as coisas. Exato, mas tem duas coisas aqui. Que aí é onde começa a entrar minha dúvida aqui. Uma coisa onde eu escolho fazer. Eu escolho, sei lá, fazer isso aqui errado. Outra coisa, onde você fala um abuso na casa de 2 anos. Eu não escolhi nada. Eu tinha 2 anos, eu não escolhi ser abusado. Né? Na verdade, se por acaso foi, sei lá, um erro dos meus pais. Mas eu não tive escolha sobre isso. Então não é que eu quero, Deus também não quer. Exatamente. Então se eu não escolhi isso e Deus não quer, Deus permite acontecer, porque se Deus não quisesse, Deus poderia deixar não acontecer, já que eu não fiz nada. Exatamente. Entendeu? Então aí começa a entrar um piripaque na minha cabeça. Né? Mas a gente tem que lembrar que Deus permitiu realmente muitas coisas que ele não queria acontecessem. Várias coisas. Mas quem pagou o maior preço disso foi o próprio Deus. Porque Jesus morrendo na cruz do Calvário é a garantia de que as coisas que Deus não queria não vão durar para sempre. Cara, mas aí, um dia, você precisa de um episódio sobre livre-arbítrio. Vamos fazer. Porque eu conheci um cara, uma das mentes mais brilhantes que eu já conheci, um dos maiores empreendedores e investidores do Brasil. E ele é um cara que foi criado na Igreja Católica, né? E muito inteligente, muito racional. E aí ele falou assim, cara, eu sou católico, mas eu não sei se eu acredito muito, porque se Deus existe, por que acontece essas atrocidades aqui com as crianças e etc e tal? E realmente é uma coisa, tem resposta, mas é aquele tipo de resposta que não agrada a todos, assim. Então, um dia eu queria fazer um episódio com vocês sobre isso, porque é um tema delicado. Aliás, vamos pedir o pessoal provocar. Vocês querem esse tema aqui, né? Escreve aí nos comentários aí. Se quiser. Eu acho que é um tema legal. A gente vai sair do estilo biográfico, mas é um tema... Por que as atrocidades acontecem? Por que criança e leucemia estão na mesma frase? Nossa, perfeito. Se vocês quiserem, a gente faz. Eu quero. Se vocês quiserem, a gente faz. Tá? Porque a gente tem tantos episódios para produzir que se vocês quiserem, a gente passa isso na frente. Não, enquanto você tiver paciência para me aturar aqui, Bíblia é um baú que não acaba. Vamos lá. A gente está no capítulo 2 agora, né? A gente está em que momento? A gente está no momento onde a Noemi tá ali pegando comida. A Ruth estava lá pegando comida, né? Boaz é uma pessoa que simpatizou com ela, né? E nesse momento ela fala para ela que ela pode beber da água, né, armazenada pelos funcionários dele, ou seja, está olhando para ela, está premiando ela pelo esforço dela, está trazendo a generosidade e a honra ali perante ela, e ela voltando para casa, ela fala com a Noemi. E ela conta sobre como o Boaz é essa pessoa incrível, honrada e cheia de princípios, né? E aí aqui a gente encerra o capítulo 2. Uma coisa que eu achei interessante, Rodrigo, são duas. A gente está no meio de uma crise. Tem duas coisas que acontecem. E essas duas coisas se encontram. Estou pensando agora, as duas coisas se encontram. Por um lado, você tem Boaz. Boaz é uma pessoa próspera. Ela é próspera, ela produz, e aí ela pega esse excesso e destina para um grupo de pessoas. Do outro lado,
você tem alguém que está passando por uma crise e ela, sem questionar demais, ela começa a entregar de muito. E ela começa a pegar do que sobra, porque é o que tem. Então ela não está reclamando. Ela está indo lá e está trabalhando, está sujando o pé, sujando a mão, está se sujeitando, mas está trabalhando. É uma pessoa que está trabalhando no meio da crise. Não está reclamando, pelo contrário, só está falando de gratidão. E aí você vê uma pessoa que durante a crise está trabalhando, a outra que está aqui pegando o excesso e entregando. E o que eu vejo que acontece? As duas figuras se encontram. Porque durante a crise é isso que acontece. Agora tem gente aqui que é mesquinha, que quer guardar aqui só pra você durante a crise. Tem uma pessoa aqui que não quer trabalhar, só reclama. E aí os dois eles vão se dar mal durante a crise. Então eu vejo que uma forma de reagir à crise é essa. Trabalhando, né, cara? Faz sentido isso? Com certeza. Trabalhando e procurando se associar a pessoas do bem. Uau. Isso é interessante também. A que grupo você está? Mas você acha que é se associar a pessoas do bem ou você acha que a consequência de fazer isso é encontrar pessoas do bem? As duas coisas, porque acho que eu falei foi aqui uma vez, eu acredito muito nessa lei da atração, eu acredito, nessa. Quando você é uma pessoa com um espírito aberto do bem, você vai encontrar mais pessoas semelhantes a você. Perfeito. Sabe, que vai atraindo. E ela foi ali e os dois foram... E engraçado, o expertise de um foi encontrado com o outro. Porque a Ruth também tinha o que Boaz não tinha. A Ruth tinha uma experiência de casamento que ele não tinha, talvez, se ele fosse solteiro. Ela tinha uma paz, ela tinha jovialidade, que ele já era um homem maduro. Era uma complementaridade, era um homem e uma mulher. Exatamente. E quando ela chega em casa, que ela conta para Noemi, esse ponto é importante a gente refletir um pouquinho, que algumas pessoas, quando leem, fazem a pergunta assim, ela estava se entregando para ele como uma ordinária, né, bonitinho, mas ordinária, né? Porque quando ela chega em casa, permita-me ler esse pedacinho aqui, ela conta para Noemi que ela encontrou um homem bom e tudo, como Belém era uma cidade pequena, né? A Éfrata. Aí a Noemi fala com ela assim, capítulo 2, versículo 20. E Noemi acrescentou, esse homem é nosso parente chegado, é um dos nossos resgatadores. No hebraico está Gaal, que significa, é um verbo. No hebraico não está resgatadores. No hebraico está, este é um dos que podem nos resgatar. Sabe? E Gaal vem Gaal vem do nome Goel, que é o parente resgatador. O que era essa figura social? Lembre, nós vivemos num mundo que a mulher casava muito cedo. Na época bíblica, a mulher casava menstruou, ela estava pronta para virar mulher. Não tinha esse conceito de adolescência que nós temos hoje. Mesmo a infância é um conceito mais recente. Sim. Então, é muito louco, né? Adolescência não é um termo bíblico, né? Não é um termo bíblico. Uma vez eu ouvi alguém dizendo que a adolescência é a gente querer a liberdade do adulto com a responsabilidade de uma criança. Boa definição, boa definição. Então a mulher menstruou, ela pode casar. Então as meninas casavam 12, 13 anos. Mas os homens normalmente só podiam casar depois dos 20. Caramba. Por quê? Somente depois de 20 anos que ele poderia ir para a guerra. Lembra os irmãos de Davi que eles estavam na guerra e Davi não, porque só de 20 anos para cima que você ia para o exército. Só de 20 anos para cima que você era obrigado a pagar impostos. Somente de 20 anos para cima você tinha algumas obrigações civis. Então, entre a chamada adolescência e os 20 anos, o homem não tinha obrigação civil, então ele não podia ser um pai de família. Então criava algo que nossa cultura está estranho. A menina com 12 anos, 13 anos, ela já podia casar, e o camarada com 20, 25, 28. Agora, só que um camarada de 25 anos casando com uma menina de 13, é uma menina. Então ela tinha que ser cuidada dele mesmo. Nesse sistema social, não estou emitindo juízo de valores, estou descrevendo. Nesse sistema social, ele tinha a responsabilidade de cuidar dela. Porque se tinha uma guerra, ele tinha que ir na guerra e ela tinha que estar protegida, por isso que ela ficava em casa. Ela cuidava dos filhos. Ele tinha que trazer a provisão para dentro de casa. Se alguém viesse atacá-la, ele tinha que defendê-la. Tá certo? Então, nessa situação toda, quando uma mulher ficava viúva, era como uma criança ficando sem pais. Então, se ela tivesse filhos para cuidar dela, tudo bem. Se ela não tivesse filhos, um recurso legal que havia não só na Torá, mas também no Código de Hammurabi, nas tabuletas de Nuzi, era você ter um parente resgatador que pudesse cuidar da viúva. Sim. É como se você falasse assim, olha, meu irmão, se acontecer alguma coisa, você cuida da Maria,
para mim, se eu tô doente, cuida da Maria. E esse parente resgatador, ao casar com a mulher, em alguns casos, o filho que ele ia ter com ela ia ser descendente do falecido e não dele. Isso é muito doido. Muito doido. Muito doido. Então a pessoa, para se sujeitar a ser um parente resgatador, ele tinha que ter uma grande sobriedade. Tá certo? Um amor mesmo. É um amor. Então, como a Noemi falou assim, ele é nosso parente resgatador, a gente pode legalmente pedir a ele para casar com você, para tirar de você a viuvez. Cara, interessante, né? Um dia, naquele conteúdo que a gente estava conversando dia sobre padrasto, isso é um conceito que a gente... Porque a Bíblia não fala claramente sobre padrasto, mas ela dá alguns bons indicadores, Claro, né? claro. O próprio Isso José. é uma coisa interessante sobre esse conceito do... Sim. O que você falou agora? O Resgatador. Resgatador, É né? um Goel. O padrasto, se eu pegar em termos bíblicos, ele é um Goel. Porque o que o padrasto está fazendo? Eu não vou colocar madrasta da carta de divórcio ou carta de repúdio para a mulher, mas veja bem, você agora tem a obrigação dobrada de ser o pai daquela criança, e aí com um detalhe: a criança que nasce de você, você não a escolheu. Mas a que vem para sua vida, não nascendo de você, você pode escolher. Você não escolhe ser pai da que foi gerada do seu esperma, mas você escolhe ser pai daquela que não foi gerada do seu esperma. Eu quero ser seu pai. Tanto é que, só um parênteses aqui para a gente voltar para a Ruth, não quero prolongar muito nisso, para não sair do assunto. Em Roma, o pai mais respeitado era o pai adotivo. Tanto é que em Roma, a criança só era considerada filha legítima de um homem quando ele a adotava, mesmo que ele fosse o pai biológico. Ou seja, mesmo tendo o filho biológico, ele precisava, além disso, escolher adotá-lo. Porque ele poderia rejeitá-lo? Podia rejeitá-lo. Tanto é que tinha uma prática terrível em Roma, para a nossa cultura, que o pater familias, isso está na legislação, isso é muito conhecido na história romana. Eu não lembro se era 8 dias depois do nascimento da criança, ou 10 dias. Quando a criança nascia, tinha uma cerimônia do pater familias, que eles pegavam o bebê e colocavam no chão. Nossa. E o pai entrava na sala, e se ele pegasse a criança no colo e a adotasse, aí, naquele momento, a criança era filha daquele homem. Se ele não adotasse e ninguém dos adultos fizessem isso, ela era uma criança que podia ser escrava ou qualquer coisa. Então, todo mundo precisava ser adotado. Por isso que Paulo, escrevendo para uma audiência romana, pagã, Paulo fala, nós somos filhos adotivos, aceitamos a adoção de Deus por Jesus Cristo. Entendi. Porque na época de Paulo era Roma já. Né? Era Roma. Paulo escreve muito para Roma. Então, nós somos filhos adotados por Deus. E o adotado, é que pra gente adotado, padrasto, é uma palavra que cai num pejorativo, mas para eles o adotado ele escolheu ser meu pai. Isso é muito forte. Ele escolheu ser meu pai. Legal, cara. Você entendeu? Então ele me ama mesmo, porque ele já me conhecia. Cara, muito bom. Teremos também um episódio sobre isso. Sim. Vamos voltar aqui, então. Aí a gente tem o capítulo 2 se encerrando. E a gente começa o capítulo 3. Né? Noemi e Ruth elaboram um plano para que Boaz perceba a situação de Ruth. Ruth deixa suas roupas de luto, indicando que está disponível para casamento. Ruth vai ao encontro de Boaz em sua fazenda à noite. Boaz acorda surpreso e Ruth pede que ele resgate a família de Noemi, casando-se com ela. E Boaz, surpreso pela lealdade de Ruth e Noemi mais uma vez, chama Ruth de mulher de caráter nobre. Não é? E é muito interessante aqui, eu fiz uma anotação que é o seguinte, que é necessário uma mulher de Provérbios 31:10 com um homem de Efésios 5:25 para ter o amor de 1 Coríntios 13. Nossa, isso dá um post. Esse daqui é um post. É muito interessante. E aí, cara, essa aqui é uma parte super desafiadora de se compreender. Porque eu tava lendo e de repente você vê você pega aqui a Noemi, fala para Ruth, e de noite, vestida bem, com perfume, etc., ficar aos pés na cama de Boaz, sem ninguém perceber, não é? Então assim, quando a gente olha para isso sob o olhar de hoje, da nossa cultura, você fala, isso aqui é impensável, não faz nenhum sentido, né? Mas o que acontece de fato aqui, Rodrigo? Qual que é a lógica disso tudo? Eu já vi explicações de todo jeito aqui.
Inclusive uma autora feminista americana, ela chegou a defender porque tem uma expressão que fala assim na Bíblia, olha, o capítulo 3, versículo 4. Olha o que a Noemi fala com ela para fazer. Quando ele, Boaz, for dormir, repare bem o lugar onde ele vai deitar. Então vá, descubra o pé dele, os pés dele, deite-se ali. Ele lhe dirá o que você deve fazer. Então muita gente malda isso aqui. Sabe, essa autora feminista que eu estava citando, ela diz que o pé aqui, na verdade, é apenas um eufemismo para o órgão genital dele. Caramba. Que era para tirar o órgão genital dele ali e, de certa forma, ficar excitando-o e se oferecendo sexualmente para ele. Não é esse o sentido, gente, porque a palavra que aparece para pé aqui é até uma palavra rara na Bíblia e é pé mesmo. Tá bom? Descobrir o pé significa estar em posição de repouso. Cobrir os pés na Bíblia é defecar. Olha a expressão idiomática. Cobrir os pés? Cobrir os pés. A Bíblia fala, por exemplo, você vai lá no caso de Saul, quando Saul estava na caverna, que Davi entrou na caverna, diz que Saul estava com os pés cobertos. Cobrir os pés. Por que isso? Porque imagina que é uma expressão idiomática. É igual o pessoal fala assim, eu vou fazer um download, vou tirar água do joelho. Vou tirar água do joelho. Para eles era cobrir os pés, porque o camarada, como eles defecavam geralmente agachados, então você tira a sua beca que você está usando, e quando você agacha, que você tira a perna, o que acontece? Aquele pano fica ali e cobre o seu pé. Então cobrir os pés significa isso. No caso dela, aqui, ela descobre os pés dele. Então ele estava numa situação de dormir. E por que ela tomou essa atitude? Essa atitude que ela tomou foi uma atitude formal de dizer, eu estou à sua disposição para ser sua esposa ou sua concubina. Se a gente for à história de Davi, nós vamos ver um relato muito semelhante. Quando Davi estava velho, a Bíblia fala que Davi já não estava mais se aquecendo, então o pessoal arrumou alguém para ele. Uma menina chamada Abisac, a sunamita, que ela ia e ficava servindo Davi todos os dias, e diz que ele queria uma menina para aquecê-lo à noite. E a Bíblia fala assim, mas Davi não teve relação sexual com ela. O que significa? Eles fizeram um casamento arranjado para Davi, ou uma concubina para Davi. A concubina é como se fosse uma esposa de segunda categoria. Tá certo? Sim. Ela não é oficial. Não é oficial, mas ela tem as obrigações parciais de esposa. Salomão ele tinha as esposas e as concubinas. Exatamente. Aqui nesse caso, ela fez a mesma coisa da Abisac. Ela foi lá e colocou, olha, eu estou à disposição. E como é que ela demonstrou a submissão dela? Ela descobriu os pés dele, justamente para que ele... Olha, tá frio aqui. E ela ficava do lado ali. Se você quiser, eu posso te aquecer. Era uma maneira de falar assim, eu estou à disposição. Ela teve que fazer isso... Mas você acha que assim, isso daqui é uma leitura com caráter meio sensual ou é uma coisa, um caráter mais de generosidade, de eu posso te ajudar? Da parte dele ou dela? Da parte dela. Não, é um sensual, mas não um sensual pervertido como nós arrumamos hoje. Tá. Porque, veja bem, quando a gente está namorando, você vai pedir a menina em namoro. Se a gente olhar ao pé da letra, tudo que você faz, por mais moral que seja, embute uma sensualidade. Vou pegar a menina mais pudica dentro da igreja, mas ela tá gostando daquele menino lá, que canta no coral. Ela vai, ela pinteia o cabelo dela diferente, ela passa um perfume diferente. O que é perfume? Feromônio, justamente para o cheiro atrair. Né? Ela deixa cair uma coisa graciosamente, olha para ele. Tudo isso faz parte da sensualidade. É que a gente pensa que a sensualidade está atrelada apenas ao sexo. Não, a sensualidade faz parte da corte. A sensualidade que a Bíblia condena é a sensualidade do erotismo, da sedução. Pô, mas ela ir no quarto do cara de noite, ali, bem vestida, com perfume... Não tem um quê aqui de entregue, assim? Mas aí que tá o pulo do gato. Ela não foi o quarto dele. Essa é a visão ocidental. Porque nessa época de colheita, o costume era o seguinte... Tinha aquele armazém ali, todo mundo colhia o dia inteiro, que era um trabalho intenso. A colheita não durava de janeiro até dezembro. O calendário era quantos meses? Não durava do primeiro mês até o último mês. Então, na hora da colheita, para ganhar tempo,
Todo mundo ia para o lugar da colheita, que não era necessariamente onde ele morava. E depois da colheita, todo mundo dormia nos seus cantinhos ali, e ele também se enrolava junto em algum canto ali. Então essa atitude dela, imagina um galpão cheio de trabalhadores deitados ali para dormir, ele num canto mais reservado, porque era o dono, e ela estava ali num lugar com todo mundo. Não é como a nossa imaginação ocidental acredita. Ele estava no quarto dela, ela se enfeitou toda, foi lá no quarto, ele na cama dele lá dormindo, aí ela pegou, tirou o pé dele lá e ficou dormindo do lado dele na cama. Essa é a visão ocidental. Naquela época, estava todo mundo dormindo no chão, como Jesus, quando foi para o Jardim das Oliveiras, com os discípulos. Eles eram peregrinos, estavam em Jerusalém, e foram dormir todo mundo junto no Jardim das Oliveiras. Era muito comum no Oriente Médio as famílias dormirem todas juntas. Não havia esse conceito de quarto, exceto para o rei. Só o rei tinha o quarto do rei, a câmara real. Mas fora alguém com o rei, as pessoas normais, mesmo de bom poder aquisitivo, dormiam juntas. As casas de família só tinham um quarto. Lembra que Jesus falou assim, não se acende uma lamparina para colocar em lugar oculto, mas coloca no velador e ela ilumina todos que estão na casa. Uma lamparina ilumina todos que estão na casa, quer dizer, um cômodo só. E a arqueologia mostra que geralmente era um cômodo só para a família. Às vezes a família dormia toda no terraço junto. Pai, mãe, filho, todo mundo. Quando o casal queria intimidade, eles iam para o quarto só os dois. Então ali, na época da agricultura, da colheita, o normal era forrar o chão e todo mundo dormir ali. Última informação para fechar isso aqui. A própria capa que você usava como ornamento era a sua cama. Ah, entendi. Por isso que era muito importante a capa como penhora. Quando, por exemplo, no caso de Jesus falou o seguinte, se alguém te demandar pela túnica, pela capa, dá também a túnica. Por quê? Se você me pede alguma coisa emprestado, eu te falo assim, deixa a sua capa comigo. Por que eu te peço a capa? Porque eu sei que quando você voltar à noite, você vai buscar a capa para dormir, para se enrolar nela. Quando Jesus falou com o paralítico, pega o seu leito e anda, é a capa dele. O leito não é uma cama. Não é uma cama, que é com uma beliche da atrás. Então ali, o Boaz estava dormindo no chão com vários outros trabalhadores e ela foi, e como uma serva, ficou ali do lado dele, e o caso era claro, já que eu não tenho um homem para interceder por mim, porque o normal seria o pai dela vir pedir. Já que eu não tenho, eu mesmo estou aqui. Como fizeram com Abisag e Davi, lá no final da velhice dele. Caramba, que interessante. E aí no final do capítulo 3, então, ele basicamente olha para ela e diz que vai resolver a questão da responsabilidade por ela de uma forma legal, porque tem alguém que teria direito antes dele a cuidar não só dela, mas das terras ali, né? Tem alguém na hierarquia que viria antes dele, e aí ele disse que resolveria no outro dia. E aí a gente começa o capítulo 4, que é o último capítulo da história de Ruth. Tá? E no último capítulo, tudo se encaixa, né? Boaz ele descobre que tem um parente mais próximo de Noemi, que tem o direito de resgatar a família. Só que no último segundo, esse parente, ao saber que ele teria que se casar com Ruth, além de ter o direito de comprar as terras, esse parente acaba recusando. Tá? E no final das contas, o que acontece é que Boaz acaba ficando com Ruth, né? Ou seja, fica com o direito da responsabilidade sobre Ruth e Noemi, né? A família de Noemi, e também sobre as terras, né? Explica pra gente um pouquinho do que acontece nesse andar das coisas aqui, Rodrigo. Tinha um outro parente que ele tinha preeminência sobre o Boaz. Mas por que, eventualmente? Ele seria mais próximo de Elimeleque? Elimeleque, provavelmente. Então é como se fosse assim, Boaz poderia ser um primo distante de Elimeleque, mas talvez um pouco mais próximo. Isso, a gente não fala primo de segundo grau ou primo de primeiro grau. Sim. Ele é meu primo, na verdade, assim, a gente chama de primo, mas na verdade ele a mãe dele é que é minha prima. Sim. Eu, por exemplo, por minha mãe já ter uma certa idade, os meus primos, que eu brinquei com eles na infância, na verdade eram filhos dos meus primos. A mãe dos que brincaram comigo é que era minha prima. Mas, assim,
Quando a gente fala de responsabilidade, aqui, eram primos, né? E primo não entraria na categoria de incesto também aqui? Ou não? Não. Primo na Bíblia nunca foi considerado. Até alguns casamentos de irmãos foram, embora Moisés falou que isso era abominação, mas em alguns casos na história houve. Os egípcios, vários faraós casaram com irmãs. A própria Sara era irmã de Abraão, meio irmã. Mas a Bíblia mais pra frente condena isso. Condena. Deus falou, não vai, o irmão não vai descobrir a vergonha da irmã. Será que isso daí foi por causa de algum momento que a gente precisava reproduzir pelo número de pessoas na Terra e por isso existe uma exceção? Ou talvez também na época que, por exemplo, os primeiros tiveram que casar entre irmãos. Sim, com certeza. Talvez Deus proibiu isso na frente porque começaram a ter problemas genéticos que antes não havia. É uma possibilidade. Agora, primos não. Primos na Bíblia nunca foram considerados relação incestuosa. E o primo para a Bíblia é a mesma definição do primo que a gente considera. Em hebraico não existe uma palavra para primo, mas em grego você tem a palavra nepsios, né, primos, e irmãos adelphoi. Agora, talvez a proximidade que ele tinha ali era uma questão mais ou menos semelhante a uma legislação que temos no Brasil. Parece-me que alguém me falou uma vez que se você tem, por exemplo, vamos supor que eu não tivesse a Laura, eu fosse sozinho. E eu morro e eu tenho uma propriedade, eu tenho muitos bens, e eu não deixei herdeiros. Parece-me que o próprio juiz manda fazer uma pesquisa para buscar quem que são os meus parentes mais próximos. Mas o que me chama a atenção aqui é porque esse parente, ele teria direito à propriedade. Então não é como se fosse assim, você tem direito a ser responsável pela Ruth, pela Noemi. Não, assim, você tem direito à propriedade. Só que o custo disso é também assumir a responsabilidade pela família. Ou seja, é quase como se a propriedade estivesse na hierarquia aqui acima. Nós não temos claramente qual era a lei que estava aqui por detrás. O mais próximo disso que a gente tem é que no Código de Hammurabi, tinha uma prescrição no Código de Hammurabi que quando um homem tinha uma mulher e ele morria e essa mulher herdava a propriedade, ela podia negociar essa propriedade para empréstimo, para aluguel, mas ela nunca poderia passar para o filho de um outro homem. Isso está no Código de Hammurabi. Era uma maneira que tinha de assegurar na família o direito da família, porque todo o Código do Oriente Médio, Código de Hammurabi, o Código de Nuzi, as leis hititas, as leis de Moisés, elas têm a família como base. É aquele negócio, a família é a base da sociedade, é o núcleo social. Então tem que proteger a família. Então, para proteger a família, o que eles faziam? Por exemplo, eu peguei um dinheiro emprestado com você e eu não tive como pagar. Então a Bíblia fala que eu tenho a obrigação de trabalhar para você X tempo para pagar minha dívida. Só que havia o ano do jubileu. No ano do jubileu, você tinha que perdoar minha dívida e zerá-la. Mesmo que ela fosse astronômica. E eu não poderia mais ser seu escravo depois do ano do jubileu, para que a propriedade voltasse. Se você tomou alguma coisa minha, volta para mim. As terras que eram vendidas, depois de um ano de jubileu, ela volta para a família que vendeu. Devia ser difícil trabalhar o rancor aí, né? Sim, porque voltava. Até hoje em Israel tem isso, a lei dos 70 anos, por exemplo. E havia muito essa proteção. Então, não, peraí, não posso deixar que o seu nome se apague. Então você morreu, não teve filhos, eu tenho que pegar um irmão seu para gerar filho com a sua mulher, para que esse filho seja o seu descendente. Era uma outra forma de administrar a proteção de família. Então não sabemos exatamente que código legal estaria por detrás dessa observação do Boaz. Mas o fato é que ele usou esse artifício legal para fazer com que o outro desanimasse da propriedade. E isto mostra que ele casou com Ruth realmente por amor. Não por questão financeira. Porque por questão financeira, a terra viria com a sogra, com todo mundo junto. Não era talvez o mais interessante para ele. Ele amou a Ruth. E por isso que o nome dos dois, e é interessante que quando você pega a genealogia de Jesus, geralmente traz o nome do homem. E algumas poucas mulheres. O único casal que é mencionado ali é Ruth e Boaz. Caramba! Quer ver? Eu vou ler rapidamente o texto aqui para você. Está em Mateus capítulo 1, quando fala da genealogia de Jesus, fala assim, olha... Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Não falou nada de
é Sara. Isaac gerou Jacó. Não falou nada de Rebeca. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Não falou nada nem de Lia, nem de Raquel. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Aqui mencionou a mãe. Mas a Tamar não era... Foi aquela mulher que teve um problema lá com Judá, que não era a esposa dele. Foi uma situação complicada ali. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Arão. Só homem. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Olha quem que era a mãe de Boaz. Raabe. Sabe quem que é essa Raabe? Aquela mulher de Jericó, que era prostituta. Tá vendo, olha? A mãe de Boaz era Raabe. Boaz gerou, cuja mãe foi Raabe. Ela poderia ser a mãe direta dele ou uma avó, alguma coisa assim. Ou seja, o próprio Boaz também tinha sangue cananeu. Ele não era 100% hebreu. Será que Boaz teve alguma criação ali que fez ele ser quem ele é por causa disso, talvez? Provavelmente. Eu reservei isso aqui para o final do programa, que eu sei que ia assustar o pessoal. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Percebeu? Qual que é o critério, será para... O que você vê em comum entre essas três mulheres? Tamar, Ruth e qualquer outra, a mãe de... A Raabe. E Raabe. O que você vê em comum entre elas? Tamar foi uma mulher que ela teve que se valer da prostituição para conseguir o que ela queria. Porque o marido dela morreu, o outro não quis dar a descendência para ela, não quis ser parente resgatador dela. Ela estava como viúva e ela estava fadada ao fracasso. Como ninguém queria resgatá-la, o que ela fez? Ela se vestiu de prostituta, ficou na beira do caminho, o sogro passou, ela dormiu com o sogro e engravidou. Quando o pessoal queria apedrejá-la por adultério, ela falou assim, não, o homem que dormiu comigo deixou esse selo aqui, e era o sogro. Não foi o método de Deus. Mas olha como é que Deus transformou isso numa bênção. Raabe, prostituta, foi resgatada de Jericó. A Ruth, moabita. Ou seja, três mulheres que não faziam parte do... Vou falar de uma maneira bem snob mesmo. Elas não tinham pedigree. E é interessante que a Bíblia mostra que essas três mulheres estavam na linhagem do rei Davi. Eu tiro duas lições disso. Você pode ter uma vida de cacos, mas Deus pode fazer gerar um rei. Você pode vir de uma ascendência de cacos, mas Deus pode te tornar um rei. E foi dessa coletânea de cacos que gerou Jesus. Então, pegando aquela frase bonita que você falou lá, você dá um post, né? A mulher virtuosa de Provérbios, com mais não sei o que para gerar coisa, e eu digo assim, vidas em pedaços geraram o Messias. Caramba, cara. Que é disso aqui que vem o Messias. Não, impressionante, né? E aí a gente vê na linhagem, né, de Ruth, tem Ruth, aí tem Obed, aí tem Jessé e aí tem Davi. Né? Exato, é o que está na genealogia aqui. E você tem esse link entre Josué, ali, né, os juízes, na verdade, e aí a linhagem de Davi, né, no meio de todo esse caos. Ou seja, o próprio Boaz também sofria discriminação, talvez, ali, né? Provavelmente. Você não é puro. Sua mãe era cananita. Você não tem pedigree. Mas muitas vezes, né, eu vejo que eu vi uma vez alguma matéria sobre um treinamento da CIA e eles fizeram um estudo. O maior, se você pudesse estudar vários indicadores, o que mais tem relação com o sucesso material de alguém? E o que mais tem relação não é onde você nasce, não é o seu perfil, nada disso. É o como você reagiu aos traumas que você sofreu na infância, desde que esses traumas tenham de fato existido, mas não tenham passado o ponto. Então, por exemplo, você pegou um trauma muito grave, a ponto de você pegar e virar alcoólatra e tal, não, passou do ponto. Então, se você teve traumas e reagiu bem a isso aqui é o maior correlacionador ao sucesso material, cara. Como você reagiu e quais foram os traumas da infância. Então, quando você olha às vezes para Boaz, que provavelmente deve ter sofrido muito por causa disso, às vezes foi um impulsionador do sucesso material dele, porque ele era um grande líder que, inclusive, durante a crise estava prosperando. Mais importante do que o que a vida fez com você é o que você faz a partir disso.
É o que você faz a partir disso. Houve uma parábola que uma vez uma mulher, ela acabava com a vizinha dela. Sabe? Nossa, mas ela fazia coisas terríveis com a vizinha dela. E ela vivia todos os dias botando o cocô dos gatos e dos cachorros que ela criava na porta da casa da mulher dela, cheio de mosquito. Na porta da casa da vizinha. A vizinha lá tirava aquele cocô e levava para dentro, e a outra lá rindo. Quando foi um belo dia, a vizinha que recebeu tantos sacos de cocô de bicho, deixou flores na porta da outra lá. E quando ela falou: ei, que flores são essas? Flores lá de casa. Eu trouxe para você. Por que você está me dando flores? Cada um dá o que tem. E aquelas fezes que eu coloquei lá? Ah, eu usei para adubar o jardim, para plantar essas flores. Muito bom. Então cada um dá o que tem. E mesmo as fezes que o outro lhe entrega, você pode cultivar um jardim com elas. Depende de você. Rodrigo, o que eu tiro, né, como dois grandes insights de tudo isso. O primeiro é um que a gente falou no começo, que eu não tinha refletido sobre, que é sobre, de fato, como Ruth acabou sendo usada, né, para, mesmo depois de todo sofrimento, ela poder ser abençoada por ter mantido seus princípios, e o seu temor ao Senhor. Então ela veio de um lugar completamente pecaminoso, cheio de iniquidade, provavelmente ao redor dela, mas através da fé que ela teve, ela conseguiu, tendo Deus do seu lado, mudar de vida, né? E se aproximar de Deus, e depois gerar filhos, e assim por diante, né? Então, muitas vezes não importa de onde você veio, o que importa é a fé que você mantém durante a crise, não é? Jesus, ele fala sobre como é um dos grandes desafios a gente manter a fé durante a nossa crise, né, para que a nossa fé não se desfaleça. E isso é um dos grandes desafios mesmo. Porque as pessoas que não passam por crise, a gente critica Deus, diz que às vezes Deus não existe, ou às vezes se entrega ao medo e faz besteira. E que foi diferente do que Ruth fez. Na verdade, através do amor, ela acabou abraçando Noemi, né? Ninguém mais poder ajudar Noemi, só ela. Ela esteve junto, depois mudou a vida dela através, né, do temor que ela manteve a Deus. Então esse é o primeiro grande insight para mim, né? Não importa de onde você veio, o que importa é o temor a Deus. E a segunda coisa é sobre o seguinte: são 4 capítulos. São 4 capítulos e todo capítulo ele começa de um jeito e termina do mesmo jeito. Uhum. Todo capítulo começa com Noemi e Ruth fazendo planos pro futuro. E todo capítulo termina com Ruth e Noemi sendo gratos pelo que aconteceu, né? E eu vejo que na nossa vida, alguns de nós somos gratos, mas não fazemos planos para o futuro. Uhum. Né? Então a gente é grato, a gente tem uma permissão, digamos assim, de Deus para que as coisas aconteçam, mas a gente não faz planos para o futuro e acaba não colhendo porque a gente não plantou. E tem gente que planta, mas não planta com gratidão, né? E a falta de gratidão faz que ou você de fato não consiga atingir, ou faz com que você atinja e não se realize. Uhum. Então eles mostram pra gente que essa fórmula de fazer planos pro futuro, mas ser grato hoje, é uma fórmula que de fato pode proporcionar algum tipo de sucesso. Porque foi o que eu entendo que aconteceu na vida de Ruth. O sucesso não era de onde ela saiu, o sucesso é onde ela chegou. E inclusive os frutos que ela gerou depois, que eu achei que foram de fato impressionantes, que chegaram em Jesus ali, né? Uhum. Então para mim isso aqui é um dos grandes insights muito valiosos, né? O que você tira de maior lição aqui de Ruth, fora essa daí que você quebrou tudo, né? Sobre a linhagem dela? Eu diria o seguinte: a crise às vezes é necessária para mostrar ou revelar os verdadeiros caracteres. Porque na bonança, por mais que alguns sejam ricos, outros pobres, uns mais educados, outros mais provincianos, mas a bonança, de certa forma, iguala mais ou menos as pessoas no sentido de mascarar as verdadeiras intenções. Uma igreja da bonança, tá todo mundo cantando um hino junto. Oh, aleluia! Agora começa a crise, alguns se transformam em santos, outros se transformam em porcos. Nós vimos isso recentemente. É a crise, por exemplo, a inundação no Rio Grande do Sul fez alguns que você não dava nada por eles virarem heróis. E outros que você esperava alguma coisa deles não fizeram nada. Outros foram oportunistas, outros foram ajudadores. Então, às vezes, Deus permite a crise para que se saiba quem é quem, sabe? E eu termino também com uma parábola. Dizem que uma vez numa igreja ia começar um culto
E antes do culto, todo mundo ali feliz, cantando, dizendo aleluia. Entraram uns homens encapuzados, com uma metralhadora na mão, e falou assim: pare o culto. Todo mundo parou assim, assustado. Vamos agora matar todo mundo que quer ser cristão. Não pode ser cristão mais aqui. Quem quiser rejeitar Jesus agora e salvar, sai, porque o resto vai morrer por Jesus. Mais ou menos uns 70% da igreja abaixaram e começaram a sair. Depois que ficaram só uns 30%, aqueles homens tiraram o capuz, viraram para o pregador, finalmente o pregador ficou, e disse assim: pode tocar o culto, que já limpamos a escória. É a crise que mostra quem é quem. Caramba. Então a crise revela as Ruths, as Noemis, e a crise também vai revelar quem sou eu. Caramba. Eu vou trazer o último apanhado do que a gente falou, cara. Eu queria terminar com sua parábola, que foi muito boa. Mas você tava falando, eu tava pensando aqui. Aí chegou a uma grande conclusão aqui. Ao que gera a crise e ao como agir durante a crise. O que gera a crise? A falta de unidade, a falta de objetivo e a falta de ordem. Exatamente. Como a gente deve reagir durante a crise? Fazendo planos para o futuro, tendo gratidão e sendo generosos. Mantendo a nossa fé com consistência. Fechou. Muito interessante. Fechou. Impressionante. E a linha de tudo isso é quem eu sou. Quem sou? Quem você é vai ficar firme até o final. Caramba. Impressionante, Rodrigo. Impressionante. Muito bom. Qual que é o próximo personagem que a gente vai fazer, hein? Pois é. Agora que agora? A gente tem... O pessoal pode opinar também. A gente tem vários... Ó, tem Judas. Esse Judas dá um bom papo. Judas. E ó, eu vou te fazer novamente uma pergunta. Judas foi alguém do mal ou não? Porque se a gente fala sobre a gente se arrepender, né? Porque Deus de fato nos perdoa, Judas aparentemente se arrependeu no final. Ou não? Não vou dar spoiler. Será que a única coisa que eu vou contar é que ele vai trair Jesus, mas deu spoiler da história. Ó, deixa nos comentários qual é o próximo personagem que uma você mulher, quer que a gente tem fale. Judas, tem Maria Madalena, Maria mãe de Jesus. Olha, a Bíblia tá cheia. Tá cheia. Vocês que mandam, a gente só obedece. É isso aí. Muito obrigado, Rodrigo. E Valeu, um último tchau. recado para vocês, não esqueçam, se vocês quiserem participar da pós-graduação liderada pelo Rodrigo Silva, o link está na descrição para você se inscrever, coloque seu nome e e-mail e você assistir as primeiras aulas que serão gratuitas para você poder se preparar para entrar de fato nessa pós-graduação, que eu creio que não existe nada parecido no Brasil e já disse algumas vezes e volto a dizer, eu vou fazer essa pós-graduação junto com vocês, porque como vocês podem ver, eu me interesso muito pelo assunto e eu quero me aprofundar cada vez mais. Um grande abraço, até o próximo episódio e tchau!